Olá para você ligadinho, ligadinha aqui, está começando mais um Papo Hype Podcast aqui no canal 102 Play Band FM Sorocaba. Quero agradecer de imediato a sua audiência, você que está aí assistindo, seja no ao vivo no momento da estreia ou depois esse conteúdo em qualquer horário, lugar do planeta. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Bom, quero destacar que toda quinta-feira às 8 horas da noite, Papo Hype Podcast aqui, no canal 102 Play Band FM. Hoje um pouco diferente, tá vendo aí que tá tudo meio claro, programa gravado porque hoje é feriado, tá todo mundo descansando. Aqui não foi diferente, Ricardinho pediu folga, todo mundo pediu folga, Ricardinho falou, não dá, 11 programas já, preciso descansar. Então, feriadão a gente tá descansando, mas não deixamos de trazer esse conteúdo muito especial. Hoje a convidada, fantástico o assunto, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Porém, excepcionalmente hoje, por não ser ao vivo, não dá para você mandar sua pergunta, mas interaja, tá? Diga aí se gostou, coloque aí a dúvida, de repente alguma dúvida referente ao que nós conversarmos aqui, porque com certeza tanto a convidada quanto nós estaremos atentos e de alguma forma vamos responder vocês, tá? Antes de a gente iniciar então, quero destacar para você que ainda não se inscreveu no canal 102 Play, que é muito importante que você faça isso, porque temos conteúdo de segunda a sexta às 8 horas da noite, todo dia um podcast diferente, com convidados diferentes, e inclusive o Jornal da Band, que ganhou uma hora extra de segunda a sexta. Então das 5 da tarde até às 6, você tem exclusivamente uma hora a mais do jornal aqui no canal 102 Play. Para você que vê do Facebook, corre lá para o YouTube, se inscreva, não deixe de fazer isso, ok? Você que quer ter a sua marca associada, o seu produto associado, quer ser parceiro aqui do Papo Hype, do canal 102 Play, aparecendo aqui o contato, entre em contato com a gente para associar o seu produto, sua marca e ter ele aqui divulgado toda quinta-feira às 8 horas da noite nas edições do nosso podcast. Hoje a convidada é de Sorocaba, mas não mora em Sorocaba, então ela fez um esforço e nós reconhecemos isso, veio de lá de Campinas para participar com a gente. Ela, que é psicoterapeuta e analista corporal, vamos bater um papo muito interessante sobre o seu corpo, o corpo da gente e como ele fala conosco. Não tem ninguém melhor do que isso para bater esse papo. Laís Bonvino, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui hoje. Vim de Campinas, é perto, mas é uma andadinha. Fez boa viagem, tranquilo? Sim, deu tudo certo. Hoje, feriado, diferente, né, Ricardinho? Pela primeira vez, provavelmente nós vamos estar assistindo e não fazendo o programa ao vivo. Então, ó, para você que está assistindo, já vai comentando, interagindo, se gostou, deixa a sua dúvida, que a gente, de alguma forma, entre em contato. Muito obrigado pela sua audiência e vamos começar, então. Antes de entrar nesse assunto tão interessante, Laís, eu soube que você teve uma mudança, assim, total de direção, né? Hoje você é psicoterapeuta, trabalha com isso, mas nem sempre foi assim, né? Me conta um pouco. Na verdade, eu sou formada em administração, né? Já tem quase 10 anos, na verdade, que eu me formei em administração e a minha carreira foi sempre em empresas, então eu sempre trabalhei no corporativo. Eu era planejadora de materiais, inclusive, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Totalmente. No meio do caminho, as coisas foram mudando, assim, né? Comecei a sentir um desconforto, uma vontade de fazer algo diferente, e claro que dentro da própria companhia eu tinha essas possibilidades, né? Porque a administração me dá um leque de coisas para trabalhar. Mas eu queria algo completamente diferente, assim. Esse processo foi algo que, falando aqui, parece que foi um estalar de dedos, assim, mas foi algo que levaram anos, assim, para que eu compreendesse o que estava me causando aquele desconforto no meu trabalho. E aí eu resolvi mudar totalmente, comecei a estudar psicanálise, que já era um assunto que eu gostava antes, até, assim, não como trabalho, estudava como curiosa, como leitora, enfim. Se interessava. Isso. E aí eu comecei a estudar, a princípio eu não enxergava como uma possibilidade, porque a gente, imagina, né, eu já estava trabalhando há quase 10 anos na empresa e nunca imaginava que eu ia sair do corporativo para ir para o consultório, nunca. E aos poucos, estudando e conhecendo e falando com pessoas, eu comecei a enxergar a psicanálise como uma opção, né? E aí, me mantive estudando, como eu te disse, assim, não foi do dia pra noite, então só o curso de psicanálise são 3 anos, então eu fui me preparando para fazer essa mudança, né? E no meio do caminho conheci a análise corporal, então também incluí isso nessa mudança, né? Essa outra área na mudança. E aí, no ano passado,
Eu me mudei de cidade por conta do trabalho do meu marido. É recente, É recente, exatamente. Eu tô em Campinas morando faz um ano, nem um ano e meio, faz um ano e alguns meses. E aí essa mudança meio que culminou com a minha mudança de trabalho também, já que eu ia mudar de cidade. Eu falei, bom, então acho que agora é a hora de eu mudar de tudo. E aí eu pulei, né? Pulei no abismo e... Como é que foi quando você começou a dar traços dessa mudança? Teve gente que se assustou? Porque foi uma mudança total, né? Sim, assim, quando eu mudei, muitas pessoas não estavam acompanhando o meu processo. Então, para essas pessoas foi um choque, né? Do tipo, como assim? Você estava na pra companhia. Quem não é muito próximo, é de repente. Exatamente, né? E tipo, o que a Laís está falando, né? Como assim? Só que as pessoas mais próximas acompanharam, né? Porque assim, o começo dessa mudança não começou com quero mudar de carreira, começou com estou infeliz onde eu estou agora, né? Começou com um desconforto na minha profissão antiga. Então, até eu chegar nesse lugar em que eu entendi que eu teria que mudar de carreira e que eu queria isso, foi um processo, assim, muito longo, né? De questionamento, de frustração, foi um caminho, né? Então, para essas pessoas mais próximas, elas acompanharam e foi muito bom, né? Porque eu consegui contar com o apoio também dessas pessoas, porque não é simples, não é fácil. A gente fica inseguro de uma mudança depois dos 30, né? Que a gente acha que a gente tá super velho, né? Depois dos 30. Começa a ter uma autocobrança já, poxa. Exatamente. Mas essas pessoas que de princípio se assustaram e depois te apoiaram, acabam até que, de uma certa forma, hoje sendo inspiradas, né? Sim, com certeza, Teve muito disso? Teve. Poxa, me inspirei. Muito, muito. Porque assim... qualquer tipo de mudança, né? Quando a gente vê acontecendo na vida dos outros, a gente começa a compreender que talvez se a gente quiser fazer alguma coisa que talvez não seja igual, mas que seja uma mudança de qualquer tipo, que seja uma mudança alimentar, que seja uma mudança de cidade, uma mudança de casa. Quando a gente vê alguém mudando, a gente fala, olha... Dá pra fazer. Então, eu acho que quando as pessoas enxergavam essa mudança que eu tinha feito, eu acho que servia também como um exemplo para que elas entendessem que também dava para elas fazerem, né? Sim. E que não, 30 anos não é velho, 40 anos não é velho também, 50 também não, né? Pra gente fazer esses tipos de mudança que fazem a gente ter uma qualidade de vida melhor, que a gente fique um pouco mais contente, um pouco mais feliz, né? Legal. Você é nascida em Sorocaba, Sorocabana. Sim, nascida em Sorocaba. E esse lance da administração, como que foi sua adolescência? O que te levou primeiro para esse caminho foi assim, era algo que você achava que queria naquele momento? Ou foi uma coisa meio o que tá em alta? Todo mundo falava, né, na minha época, não sei se ainda falam, mas que quem fazia administração é porque não sabia o que queria fazer. Não, isso eu não tinha ouvido ainda, não. Não tinha ouvido então isso. Não sabe o que fazer, faz administração, que lá você se acha lá na frente. Só que comigo foi um pouco diferente, assim, né? Então, os meus pais sempre tiveram empresa e eu via minha mãe trabalhando. Minha mãe teve uma carreira dentro de uma companhia também. E eu enxergava aquilo como uma opção para mim. E como eu sempre estava ali me desenvolvendo junto com os meus pais e tudo mais, e tinha aquela velha crença, né, de que o emprego estável, seguro, é aquele onde a gente tem que ir e tudo mais. Então, hoje, eu olhando para trás, eu vejo que para mim era uma opção a administração por conta disso, porque eu só enxergava aquilo como uma opção. Então, assim, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu quis fazer fisioterapia, pensei também em psicologia, mas chegou no final das contas, eu segui o caminho que, entre aspas, estava estabelecido para mim, sabe? E aí fiz administração, fiz pós-graduação e eu gostava daquele trabalho, assim, nunca foi um martírio trabalhar com administração. Não era, então. Não era. Tanto que eu gosto muito de um ambiente corporativo, inclusive eu tenho até planos de usar essa minha nova carreira para dentro de empresas, que a saúde mental se faz muito importante hoje dentro das corporações. Então é um ambiente onde eu me sinto à vontade. O que eu acho que me motivou nessa mudança não foi nem é claro que é o trabalho em si, mas não um arrependimento, assim, de ter feito a administração e de sentir que eu perdi tempo. Pelo contrário, eu acho que esse caminho, né, quem eu sou hoje como profissional, mesmo como terapeuta, foi uma junção de coisas que me trouxeram até aqui. A ajudou a construir. Exatamente. A administração me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? E aí, mas mesmo assim, ainda tô com dúvida. Por exemplo, quando que começou a acender uma luz de que, poxa, não é o que eu... O que despertou isso? Porque vejo que foi um pouco por influência dos pais que administravam, então você cresceu dentro desse contexto. Inclusive, você mora em Campinas, deve estar distante da sua mãe, quer mandar um abraço para sua mãe, né? A mãe que está assistindo aqui junto, né? Sim. Então, foi por influência dos pais mas quando que no meio do caminho
acender um alerta? O que fez isso? Era algo de autoconhecimento seu mesmo? Então, eu comecei a me sentir subutilizada. Essa é a palavra real. Comecei a me sentir subutilizada, estava muito tempo fazendo a mesma coisa. E aos poucos eu comecei a entender que a minha falta de motivação não ia ser resolvida com um aumento de salário. E eu caí, sabe, Felipe, numa armadilha de botar a culpa na empresa, botar a culpa nos colegas, botar a culpa no chefe. Caí nessa armadilha que eu acho que muita gente cai. Posso dizer que eu hoje tiro totalmente a responsabilidade de gestores, de empresa? Não, cada um tem sua parcela, mas eu não enxergava a minha. E a minha era do tipo, tá, você não tá contente, tem alguma coisa que não tá legal, então se mexe, né? E aquilo começou a me incomodar. De fazer sempre a mesma coisa, de estar lá naquele ambiente todos os dias. E não que fosse um ambiente ruim, pelo contrário, era ótimo, né? As pessoas eram ótimas, meu chefe era uma pessoa ótima. E, enfim, aquilo começou a me incomodar num lugar um pouco mais profundo de mim mesma. E até eu chegar nisso, como eu te falei, eu caí nessas armadilhas de achar que outras pessoas tinham mais privilégios, de que as pessoas não enxergavam meus esforços, enfim, inúmeros. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer um acompanhamento terapêutico através da psicanálise, com um terapeuta. Nesse momento eu não estudava nada. E eu fui para curiosidade mesmo na época, e o meu trabalho era um dos meus assuntos na análise. E aos poucos eu fui compreendendo essa minha parcela de responsabilidade na minha própria vida e no meu próprio desconforto, né? E aí eu entendi que eu precisaria me mexer. E foi estudando a psicanálise, fazendo a análise da psicanálise, né, que eu comecei a estudar. Então, eu comecei a ler alguns livros de curiosa. E aí, eu descobri que para você ser uma psicanalista, você não precisa ser psicólogo. E aí, aquilo, eu falei, nossa, então eu posso estudar, mesmo que eu não trabalhe com isso. Porque era algo que eu tinha interesse pelas coisas que eu via acontecendo em mim. Nesse momento, como eu te disse, não era então você é psicanalista agora, né? E aí, eu entrei no curso de psicanálise. E eu ainda continuei trabalhando. E nesse período, tanto que eu nem falei na empresa que eu estava fazendo curso de psicanálise, porque a minha intenção não era largar. Mas através da minha própria análise, eu estava entendendo que eu precisava fazer algum movimento. Que fosse mudar de empresa, que fosse mudar de área, que fosse qualquer coisa. Esse primeiro impulso, então, foi para se autoconhecer, era algo para você, não era profissional. Exatamente, era algo para mim. Então, eu comecei a fazer o curso da psicanálise nesse momento. Aos poucos, conforme eu fui estudando, e aí é normal, né? Você vai se enfiando em uma área diferente, você vai conhecendo pessoas, você vai consumindo conteúdos diferentes, você vai assistindo coisas, enfim. Eu fui percebendo que aquilo talvez pudesse ser uma opção, mas, de novo, eu ainda estava presa dentro das paredes da corporação, né? Do corporativo. Não conseguia me ver dentro de um consultório atendendo. Meu Deus, que responsabilidade. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso estudar muito. Enfim, é uma insegurança que eu acho que é natural, ainda mais quando você parte para um trabalho onde você cuida de alguém, né? É um trabalho de muita responsabilidade. Então, até aquele momento, para mim, era tipo uma dúvida, né? Tipo, posso, mas não sei. Enfim, mas eu fui deixando rolar. Porque como eu ainda não estava formada, não era uma decisão que eu tinha que tomar. Mas esse desconforto, é claro, só aumentou. Né? Porque eu continuei fazendo a mesma coisa, eu continuei ganhando um salário semelhante. E agora tirando as vendas, vamos dizer assim, enxergando... Isso, exatamente. Então eu consegui compreender que parte daquilo que eu vivia era a minha responsabilidade. Eu estava ali porque eu queria, era uma escolha minha. Eu poderia muito bem não estar ali, simplesmente assim. Claro que não tão simples, né? Porque a gente tem nossas obrigações financeiras e tudo mais. Mas eu aceitava estar ali onde eu estava. Eu aceitava aquele desconforto e eu aceitei por muito tempo, né? E, de novo, eu gosto até de reforçar que hoje eu enxergo que, assim, não era, porque eu estava na empresa X, porque meu chefe era a pessoa X. Não. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia ganhar um salário maior que talvez eu estivesse no mesmo lugar, né? Então, era algo meu relacionado ao ambiente, porque nós somos isso, né? Somos nós relacionados àquilo que está à nossa volta. Enfim, e aí eu comecei a estudar psicanálise, como eu te disse, e o tempo foi passando e eu fui entendendo que aquilo poderia ser uma possibilidade. Até que um dia eu peguei e falei assim, gente, quer saber? Eu tô pensando aqui, cheguei na conclusão de que, eu tô descontente, se eu conseguir um outro trabalho numa outra empresa, vamos supor, eu posso ganhar um fôlego, porque aí eu vou ter que aprender coisas novas, pessoas novas, um sistema novo e etc. Mas daqui 6 meses eu vou estar como? Provavelmente igual. E se eu mudar de área? Tá, provavelmente igual. E aí eu falei, não, então eu acho que eu preciso mudar de verdade. E eu já tava no meio do caminho, já tava estudando, né, psicanálise. E aí aquilo começou, aos poucos, a ser uma opção pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a análise corporal. E aí... Essa que a gente vai falar mais pra frente, mas sim, essa
não sei se o nome certo é tese, mas essa teoria, tese, essa da análise corporal é recente? Muito recente. Desse método é recente? É muito recente. Recente quanto? Eu não vou saber te dizer quanto, 10 mas anos. nem isso. Nem isso, então é muito recente. É muito recente. É uma técnica... eu tive acesso com você. Sim, ninguém conhece. Não conhecia. Daí eu fui ver teus conteúdos e eu fui... Na verdade, assim, a técnica, né, a ferramenta da análise corporal é uma coisa muito recente, mas ela é baseada em estudos muito antigos. Sim. Né? Então, é que tem uma escola aqui no Brasil que se chama O Corpo Explica, não sei se as pessoas conhecem, eles são muito fortes online, no Instagram, no YouTube. Eles criaram uma ferramenta para medir a análise corporal, que já era algo que já existia. Como assim já existia? Eles pegaram conhecimentos de Freud, que foi o primeiro, né, que é o pai da psicanálise, e que foi o primeiro a notar uma união entre corpo e mente, né? É baseada também em Reich, que ele percebeu que o formato do corpo das pessoas tinha alguma ligação com a forma como essas pessoas pensavam e agiam. Também tem ligação com Lowen, que é o criador da bioenergética, e tem muitos terapeutas que trabalham com isso até hoje. É algo super comum, super atual. E também no Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Então, eles juntaram tudo isso e criaram uma ferramenta para a gente conseguir medir os traços de caráter, que a gente chama na análise corporal, nas pessoas. Então, a ferramenta é algo recente, mas a análise corporal em si, os estudos da relação do corpo com a mente, isso é muito antigo. Longo, muito antigo. Daí tem são muitas vertentes, né, relacionadas a isso. Então, aí você continuando, você conheceu a análise corporal e aí foi o decisivo. Pronto, me achei. Exatamente. Quando eu conheci, eu fiquei encantada. Tanto que eu fiquei bitolada, assim, que eu comecei a entender os conteúdos, comecei a me identificar, falei, caramba, não é possível que isso faz sentido, cara, porque quando as pessoas escutam falar que o formato do próprio corpo, a expressão e a sensação que o seu corpo te traz, revela muito de como você se comporta, de como você pensa, de como você se fala, não é. Tem gente que faz piada, né? Sim, não, isso aí não tem como. E aí comecei a perceber que tinha muita relação, porque aí conforme você vai estudando, você vai pensando nos parentes, né? Eu já fui analisando o pai, analisando mãe, irmão, não, aquela fulano é isso, ciclano é aquilo, e eu falei, nossa, eu preciso aprender a fazer isso. E aí eu comprei o curso deles, e aí foi eu acho que o ponto maior de virada foi aí, porque aí com esse curso eu consegui compreender que eu poderia trabalhar com isso. Eu poderia trabalhar com isso dentro da empresa se eu quisesse, para que eu não perdesse toda a minha experiência, porque, de novo, né, esse tempo todo que eu trabalhei lá me constitui quem eu sou hoje. Sim. Eu poderia usar isso dentro da empresa também, fazendo 1 milhão de coisas. Tanto como eu posso ajudar uma pessoa que está em sofrimento por alguma razão e que não está dentro da empresa. Então, quando eu comecei a fazer esse curso, aí eu comecei a estudar de fato. E aí eu me dediquei muito, fiz o curso, fiz a certificação, passei, me certifiquei. E aí chegou o final do ano passado, não, o retrasado. A gente está em 22, chegou o final de 20. E aí, naquele momento, naquele final de 20, eu já tava no auge, assim, do tipo, eu já enxergo que eu tenho algo diferente pra fazer e eu tô aqui no mesmo lugar. Então, eu preciso sair. Isso foi no meio de 20, mais ou menos, né? Que foi quando A gente já tava vivendo pandemia. A crise da pandemia. Já. Caramba. Já. Juntou tudo bem marcante, né? Sim. E aí, eu já tava meio que nas últimas, assim, já não tinha tanta vontade. Claro que eu nunca deixei de cumprir as minhas obrigações, até porque a minha mãe me ensinou muito isso, né, de que eu tinha que cumprir, não interessa se tá gostoso ou se não tá, se você tá lá, você tem que fazer, e era o que eu fazia e faço. Mas eu já tava nas minhas últimas sobras de motivação para continuar aquela vida de acorda às 8, trabalha até às 5, ai meu Deus, não chega nunca às 5, domingo à noite, ai meu Deus, tem que trabalhar amanhã, sabe? Que ciclo horrível. É horrível. Enfim, eu já tava por aqui, né? Até que chegou o meio do ano de 2020 e eu pensei e falei assim, não, chega já, acabou. Eu já tinha conversado com meu marido, claro, não foi uma decisão que eu me estressei um dia, fui lá e falei tchau, claro que não, mas foi algo que a gente se preparou, né? Foi um tempo de preparação financeiramente, de muita conversa, tem certeza que é isso que você quer, como que a gente vai fazer, a gente se preparou para isso, a gente sabia que esse momento ia chegar, e chegou. Aí teve um dia que eu falei, olha, eu acho que eu vou conversar com o meu chefe, trocar uma ideia, falar que deu para mim. E claro, meus gestores já sabiam que eu já estava um pouco descontente, desmotivada, enfim. A gente estava no meio da pandemia, não tinha o que eu exigir. De novo, não era aumento o problema, não era uma questão de relacionamento com ele ou com a equipe, nada.
E aí eu troquei uma ideia com o gestor. Falei, olha, pra mim não dá mais, eu quero sair, eu vou sair. E aí a gente começou a fazer um plano de desligamento, porque muitas das funções do meu departamento estavam comigo naquele momento, e óbvio que eu não tinha nenhum interesse em ferrar o meu setor, a empresa e etc. Eu queria que fosse uma mudança tranquila para eles também. E nesse meio tempo, né, a gente morando em Sorocaba ainda, a empresa que eu trabalhava aqui, meu marido participando de um processo seletivo lá em Campinas. Mas era um processo seletivo que tinha muitos candidatos, então a gente não estava... tem processos que você sabe que você tem chance. Aquele processo seletivo do meu marido não era um processo, vamos passar, sabe? Então, pouco provável. Exatamente, tinha muitos candidatos. Enfim, aí isso tudo rolando ao mesmo tempo, né? E aí a gente fez um plano de desligamento na empresa. Então, isso era, acho que, agosto, mais ou menos. E aí a gente fez um plano de 2 meses, mais ou menos, para que eu saísse. Então, começaram a contratação de outra pessoa, passa para fulano isso, quem vai ficar com aquilo. E foram aqueles 2 meses. Só que nesse meio tempo, meu marido conseguiu essa vaga em outra cidade. E aí eu falei, gente... as coisas acontecem quando tem que acontecer. Imagina, 8 anos a gente esperando alguma coisa diferente. E agora, né? Enfim, por mais que Campinas seja muito próximo daqui, não fazia sentido a gente continuar morando aqui, ele trabalhando lá todos os dias, né? Enfim, vamos mudar de cidade, então. E aí, assim foi, né? Nós nos mudamos. No fim, o meu plano de desligamento, que era para ser curto de 2 meses, foi de 5, porque eu saí só em dezembro. As coisas foram prorrogando até por conta da pandemia. Existe uma morosidade maior para contratar uma pessoa nova. O meu papel era um pouco estratégico assim no setor, então foi algo que a gente precisou passar com um pouco mais de calma. E, enfim, ninguém estava com pressa, na verdade. Parece que depois que eu soube, tem uma data... Sim. Eu ia segunda-feira tranquila. Tranquila. Tô na frente do gol pra chutar a bola. Vou aproveitar esses últimos dias. Exatamente. Eu fui, era só festa. Então, assim, acabou aquele estresse. Porque aí eu tinha uma data. Parece que o que estava me incomodando naquele momento era a sensação de que eu estava parada. Então, quando eu tinha uma data, eu comecei a correr de novo. E aí aquilo começou a me motivar. Enfim, aí mudamos de cidade, eu continuei trabalhando aqui mais um mês e meio, eu ia, voltava, ficava um pouco de home office lá em Campinas, voltava, até que eu saí. E aí quando eu saí, foi bem no meio de dezembro, teve as festas de fim de ano e tudo mais, e aí no começo do ano eu falei assim, tá, então agora eu preciso me desfazer da Laís corporativo. Eu preciso encontrar a Laís terapeuta. E eu ainda não era formada em psicanálise, né? Mas eu precisava encontrar a Laís analista corporal, que fosse. Que naquele momento eu já estava certificada e já estava começando a atender algumas pessoas. E aí foi um momento E aí que foi essa mudança total que você me perguntou. Porque aí eu tirei o meu chapéu total de administração e coloquei o meu de analista corporal, de terapeuta, e eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Porque eu falei, as pessoas precisam saber o que eu estou fazendo, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou administradora, trabalho no corporativo, na parte de planejamento, e é isso que as pessoas sabem de mim. Então eu preciso que elas olhem para mim e saibam que hoje eu não sou mais aquilo. Eu sou outra coisa agora. E aí eu comecei. E aí foi outro ponto de conflito, né? Porque você não era familiarizada com se expor, com redes sociais, essas coisas? Exatamente. Eu nunca produzi nada. Era muito raro, assim, eu postar foto, vídeo falando pro celular, então nunca. Tinha dificuldade ou era raro? Ou os dois? Nunca fazia. Eu nunca fazia. Até foto mesmo, postar, assim, quase nunca postava. Quase nunca. Quer dizer... Nem prato de comida bonito. O pessoal começou a ficar assustado. Falar, gente, será que é ela? Porque eu entrei, você falando assim, nas suas redes sociais, não dá pra acreditar que 2 anos atrás era alguém que não era nem ativo, nem postava nada. Exatamente, essa era eu. Que eu só, sabe aquela que tem rede social pra olhar a vida dos outros? Só pra dar uma olhadinha. Só pra lá. Era isso. Eu não usava, assim, tipo, postava uma vez ou outra, mas assim... Tinha meses que eu ficava sem postar nada. E aí, do nada, eu me vi precisando aparecer. E aí foi um começo complicado também, né? A minha irmã trabalha com isso, e aí ela foi a minha grande incentivadora, vamos dizer assim, né? De, bora lá, tem que gravar, vai sair ruim primeiro, no próximo fica melhor. Manda o ruim mesmo. Vamos fazer um post? Tá, vamos falar desse assunto. E aí minha irmã foi me ajudando, porque eu não sabia nada, né? Eu não sabia o que era um planejamento de conteúdo. Eu não sabia o que era estratégia. Eu não sabia o que era nada, Felipe. Eu era uma estagiária, assim, de tipo, estou aprendendo, começando.
sabe? Tô olhando o que você tá fazendo, tentando fazer igual e devagar. E foi. E assim foi, até que, não sei em que momento que aconteceu, que hoje eu gravo um story tranquilo. Esses dias eu até gravei um story na rua, andando assim, perto de casa, e meu marido até brincou e falou assim, nossa, a blogueira tá na rua. O cara tá ao vivo. Eu falei, quem diria, né? Mudança total. E inclusive, eu separei alguns, daqui a pouco eu trouxe uns vídeos lá do seu Insta, mas... viralizaram muitos deles, né? O pessoal interagindo. Isso começou a te trazer oportunidades, né? De pessoas que precisavam da tua ajuda. Antes de a gente entrar para esse ponto, só uma coisa que ficou aqui pendente para perguntar sobre o mundo corporativo. Hoje, né? Depois de toda essa transformação, você acredita que o mundo corporativo é hostil? Pergunta número 1. Se sim, de alguma forma, né? Hostil e massacrante, né, emocionalmente, não sei, se sim, por que isso acontece? Tem a ver com o comportamental e a saúde mental das pessoas? Bom, eu acho que essa resposta talvez seja um pouco pessoal, de ser hostil ou não. Para mim, sim. Mas assim, existem pessoas que, mesmo com essa hostilidade de ser um ambiente político, ambiente onde as relações mandam, existem pessoas que são feitas para estar ali, que gostam daquilo, que aquilo faz parte do jogo. Para mim não fazia. E isso foi uma das coisas que começaram a incomodar um pouco. E claro que esse ambiente... E assim, eu falo das empresas que eu conheço, é claro, né? Com certeza existem outras empresas que talvez seja um clima melhor, mas das pessoas que eu conheço que trabalham em corporações, em cada uma existe alguma coisa, porque é um ambiente que foi feito para gerar resultado, a gente não pode esquecer disso, né? E nós, pessoas, estamos lá para isso, para gerar o resultado. Existem empresas que têm ações e programas para que, além do resultado, as pessoas também sejam olhadas. Existem outras empresas que não olham tanto. Então, esse ambiente, com certeza, impacta na saúde mental das pessoas que estão lá. Isso é sem dúvida. E não é porque é uma corporação. Então, se a gente olhar, sei lá, no hospital, os funcionários de um hospital também têm essa mesma situação, por outras razões. Aqui, da rádio. Existe o impacto de onde a gente vive na nossa saúde, isso é em qualquer lugar. Na nossa família existe, enfim. Mas quando a gente olha para o corporativo e quando tem muita competição, existem... as pessoas querem evoluir, as pessoas querem se relacionar. Então, é um ambiente que se torna hostil, mas existem pessoas que lidam melhor com isso. Exatamente. Eu chego a pensar que... eu não acredito que exista alguém que adore isso e que nasceu para isso. Tem a pessoa que lida melhor, mas eu acho que até para essa tem um impacto. Com lá no certeza. fundo, né? Com certeza. Que talvez apareça daqui a um tempo, enfim. Com certeza. Aí, falando já sobre, então, os traços comportamentais, essa parte... O que mudou primeiro em você? A psicanálise e a análise corporal, durante o período de estudo, o que mudou em você? É uma pergunta difícil essa, assim, né? Porque muda muita coisa. Quando a gente começa a fazer um processo de análise, a gente sabe da gente o que contam pra gente, né? Então, você é esforçado, você é inteligente, você é esperto, mas o que você pensa de você mesmo? O que você acha? O que você é? A análise, ela te põe de frente pro espelho. Então, eu acho que para mim a análise começou no processo de quem sou eu, fora daquilo que minha mãe diz, daquilo que meu pai diz, daquilo que os meus irmãos dizem, meu marido diz. Quem sou eu de fato, né? E, por trás de tudo aquilo que querem que eu seja. Né? Então, eu acho que talvez hoje eu nem tenha a dimensão do que a minha análise trouxe para mim. Mas, assim, de forma prática, a primeira coisa, com certeza, foi essa questão profissional, que eu pude descobrir coisas que me incomodavam no meu ambiente, em mim mesma, etc. Mas melhora muito eu sinto que mudou muito minha relação com as pessoas que estavam próximas de mim, tanto meu marido como meus pais, meus irmãos, e enfim, você começa a ter um pouco mais de empatia também pelas pessoas que estão ao seu redor, porque cada um tem uma história, as pessoas não agem do jeito que agem porque simplesmente querem, né? Então, foi um processo, eu acho, que interferiu em todas as partes.
da minha vida. E talvez aos poucos eu vá descobrindo quais partes são essas. Sim. Né? Eu acho que não tem como eu te falar, olha, mudou isso e isso só. Eu acho que essas mudanças, elas estão acontecendo, porque eu ainda estou nesse processo e não vou sair dele, né? É contínuo. Até o final. É contínuo. Principalmente... Para qualquer pessoa. Assim, depende, né? Depende do que você está procurando. Eu, como terapeuta, enquanto eu atender, eu preciso fazer esse processo, né? Faz parte do tripé que a gente chama na psicanálise, que eu mantenha a minha análise pessoal para que eu esteja completa, para que eu consiga suportar as dores de alguém. Então, faz parte desse processo, né? A terapia, a análise pessoal, estudos e a minha própria supervisão. São as 3 coisas que formam esse tripé. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que se a gente pudesse resumir, talvez, no que a análise mudou, eu acho que eu me deparei comigo mesma, assim. Eu acho que eu poderia resumir dessa forma meio subjetiva, mas é mais ou menos isso. Porque eu já disse em outros episódios e eu acredito que a grande maioria das pessoas vive e morre sem saber quem são. Muito disso que você falou. Vivem uma vida que foi projetada pelas outras pessoas e pelo ambiente. E não é bizarro de pensar que num tempo que a gente vive de tanta tecnologia, as pessoas, o básico, que seria o básico, você saber quem você é, a maioria não sabe. Uhum. E aí, esse trabalho ajuda nisso, né? E a lidar com os problemas também, né? Com certeza. Com os chamados abacaxis, né? Exato. Você viu meu vídeo do abacaxi? Tem um vídeo aí do abacaxi, todo mundo tem um abacaxi, né? Uhum. Então, a empatia está relacionada a isso, a saber que o outro, como você disse, né? Não age porque quer. E também todo mundo tem seus problemas. Vamos ver esse vídeo daí. Muito bacana. É @LaísBonvino. Isso. No Instagram. Quem quiser ver os conteúdos, fantástico. Conteúdo como esse. Abacaxi, a gente já sabe. Alguns abacaxis são muito pesados para carregar. Tem outros que aparecem quando a gente menos espera e impede a gente de continuar. Tem gente que prefere colocar o abacaxi embaixo do tapete. Mas tem gente que é tão apegada no abacaxi que convive com ele mesmo quando ele machuca. Existem outros que preferem fingir que o abacaxi não pertence a eles. Outros fingem que tá tudo bem, mas levam o abacaxi para todo lugar. Tem dias que cansa lidar com esses abacaxis, não é mesmo? Então por que você não encara o seu abacaxi e descasca? Mesmo descascado, vão ter dias que esse abacaxi vai estar extremamente azedo. Mas terão outros dias que talvez você até consiga dividir seu abacaxi com as pessoas que você ama. Sensacional. Então, não tem forma melhor de começar. Por que as pessoas fogem dos problemas? A grande maioria fazem isso? Por exemplo, dos atendimentos que você já faz. Eu acho que elas não escolhem isso, né? Então vou fugir. É porque é muito mais gostoso você fugir de um problema, né? É muito mais fácil. Então, eu tenho algo aqui para olhar, então não olhar, fingir que não existe. E, de novo, o que eu falei nesse vídeo é claro que eu usei um pouco de um humor, né? Mas colocar embaixo do tapete, fingir que ele não existe, continuar com ele ali mesmo que ele esteja te incomodando, são coisas que são dolorosas, são difíceis, mas são ainda mais fáceis do que descascar o abacaxi. É mais fácil do que você sentar num divã de um terapeuta ou de você buscar uma ajuda qualquer que seja, porque hoje existem 1 milhão de abordagens que a gente pode procurar, mas é muito mais fácil você ignorar que ele existe do que olhar e ter a noção de que você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Nem que seja falar sobre ele, assumir que ele existe, né? Então, eu acho que as pessoas fogem não por uma escolha. Às vezes, elas nem param para pensar que estão fugindo, né? Às defesa? Vezes, totalmente. É defesa. Então, não olhar é mais confortável do que olhar e ter que fazer algo. Entendi. Eu acho que é isso. Então, hoje a sua formada em psicanálise, né? Sim. E análise corporal. A principal ferramenta é a análise corporal. Vamos começar a falar sobre isso. Sim. Como é que funciona isso? Tem perfis, traços, né? Isso. Conta pra mim. Existem 5 traços de caráter, né? Eles têm eu vou até frisar bastante que é muito importante que as pessoas escutem bem essa parte, porque os nomes dos traços, eles são nomes estranhos e não tem nenhuma relação com nenhuma doença. Foram nomes que foram mantidos de todas aquelas referências que eu trouxe aqui, né? Tá. Então, existem 5 traços, os nomes são estranhos, né? Que é o primeiro, o esquizoide, oral,
psicopata, e aqui que eu ponho um ponto muito alto, né? Não são psicopatas, por favor. Não. Masoquista e rígido são os 5 traços de caráter. Caramba. E cada um de nós possui esses 5, né? Porque eles são formados a partir de experiências que todos nós vivemos quando a gente é uma criança. Então, desde o útero da nossa mãe até a gente completar 5 ou 6 anos, mais ou menos, nós passamos por 5 experiências que são muito formadoras, vamos dizer assim, né? Então, só para contextualizar, a nossa própria vida intrauterina, né? Dentro da barriga da nossa mãe. Na fase da amamentação. Então, aqui a amamentação, mesmo para quem não mamou no peito da mãe, mas a parte da alimentação, né? É a segunda fase. A terceira fase é quando a gente começa a interagir com o mundo, em que a gente brinca, em que a gente sorri, que é a fase que a criança tá com o tronco um pouco mais durinho. A quarta fase é o desfraude. E a quinta fase é quando a sexualidade começa a ser desenvolvida, aquela mais ou menos por 5 anos. Então, todos nós passamos por essas 5 fases. E cada um dos traços é formado nessas fases. Então, todos nós temos os 5 traços. E aí, né, seria muito simples que cada um de nós fosse um traço, porque aí a gente colocaria nós, nessa complexidade humana, nas caixas. Sim. Seria tão simples. Só que não. Todo mundo vai ter um pouco de cada. Um pouco de cada. Nem que seja 2%. Tá. 3%. Já peguei alguns casos em que tem muito pouquinho, mas tem. Todo mundo tem, porque todo mundo passou. É impossível a gente passar por todas essas fases sem nenhum impacto. E a combinação, né, desses traços, e aí como que a gente mede isso, né? Através do formato do corpo mesmo. Então, um rosto redondinho, um braço mais macio, um queixo pontudo. Caramba. Enfim, aí vai longe, né? Então, são 6 partes do corpo que são analisadas e medidas nessa ferramenta que eu te falei, para a gente entender como que é essa combinação. Quanto de cada traço você tem? Né? E essa combinação de traços, ela traz características para nós. Então, ela traz recursos que a gente chama, que é como se fossem os seus pontos fortes. O que te causa dor, porque, de novo, né, quando os traços são formados, eles são formados em momentos de dor, de cada uma dessas fases que eu te disse. E esses momentos de dor, eles geram esses recursos para nós. Então, cada um dos traços, eles trazem uma dor para nós e trazem um recurso que é uma forma de lidar com aquela dor, mas que hoje a gente consegue usar, hoje como adultos. A nosso favor. A nosso favor, exatamente. E aí, com essa combinação, a gente consegue conhecer isso e a gente combina esses traços, que é aí que tá, né? A parte alta, todos os meus conteúdos do Instagram, eu faço, né? Eu falo dos traços em separado, mas muitas pessoas me perguntam, falam, nossa, mas eu me identifiquei com 2, o que tá acontecendo? Calma. Normal. É normal. Porque o grande lance da análise corporal é essa combinação. De a gente entender, então eu tenho 20% de um traço e 30% do outro. O que significa isso? Olha, pode ser que tenha uma característica que seja muito forte em você. Pode ser que você tenha 2 características que são um conflito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, assim, que é uma coisa que acontece muito. Vamos supor que você tem um perfil que tem, sei lá, 30% de razão, você toma suas ações baseadas na razão, e você tem 25% de emoção. Existem as 2 coisas dentro de você. E aí aquilo vira um conflito. E aí a gente olha para aquelas pessoas que falam, precisava ser mais racional. Gente, coração de pedra, né? Precisa ser mais emocional. E aí vai. Então a gente tem vários conflitos que a gente compreende dentro dessas combinações de traços de caráter. E aí a gente vai... Esses conflitos podem ser como eu posso te trazer um exemplo? De pessoas que são um pouco mais, que gostam mais de se expor, que gostam mais de se guardar. Pessoas que gostam como eu posso dizer, de ser reconhecida e ser olhada. E tem gente que prefere ficar por trás das câmeras, Entendi. Vamos dizer assim, né, nos bastidores da vida. E por aí a gente vai. Pessoas que são mais controladoras, pessoas que são menos, pessoas que são mais executoras, pessoas que são menos, pessoas que precisam de pessoas que não precisam de ninguém. E aí a gente vai, né? Porque cada um dos traços, eles guardam as características de cada um. E nessa combinação, a gente consegue compreender como que aquela pessoa funciona, como que ela pensa, como que ela age, né? E aí a gente volta para aquele lugar onde as pessoas não se conhecem, e daí elas se deparam com um gráfico que eu gero um gráfico, né, dos traços de caráter, e elas falam, caramba, eu nunca pensei, mas sou assim mesmo. Cara, elas se veem representadas ali. Aí elas, e é isso mesmo que você falou, é bizarro como a gente passa anos, né? Tem gente de 30, 40, tem gente que morre sem saber quem é, né? Sim. E aí ali fica um pouco mais fácil de a gente compreender, então você é isso. Você é isso. Como que a gente pode
melhorar a sua vida olhando para isso. Porque vamos supor que você seja uma pessoa completamente emocional e você fica tentando enfiar a razão dentro da vida e sou muito chorona, tudo eu sinto. Você pode tentar a sua vida inteira ser racional, você não vai conseguir. Então entendi, eu sou emocional. Como que eu posso trabalhar com uma pessoa emocional para conseguir o que eu quero? E aí a gente vai pro trabalho, relações, casamento, enfim, tudo. Por quê? Porque nós vivemos e nós somos parte das coisas, né? Nos relacionamos. E aí a análise, no final, ela serve para isso mesmo, né? Eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento e de como que esses conflitos desses traços impactam na nossa vida, que às vezes causa muita preocupação, causa aquela sensação de ser uma fraude, parece que eu sou isso, mas eu acho que eu sou aquilo. E, enfim, é um vasto caminho, assim. Eu tô tentando resumir. Muita. Agora, fiquei com uma dúvida. Todo mundo tem um pouco de cada. Sim. Mas tem um que é predominante. Ou não, necessariamente? Não necessariamente. Existem pessoas que têm um dos traços. Existem pessoas que são muito equilibradas. Todos os traços, não equilibrados no sentido de ser desequilibrado ou equilibrado. Sim, equilibrado nos traços. Na distribuição dos traços. Existem pessoas que são super distribuídas, vamos dizer assim. Existem pessoas que têm um pico enorme e o resto tudo equilibrado. Então, cada pessoa é de um jeito. No meu caso, nos meus traços, eu tenho 2 traços principais e os outros 3 um pouco mais distribuídos, um pouco menores. Mas existem pessoas que tem um pico enorme. Essa semana eu analisei uma pessoa que tinha 40% de um traço só. Entendi. Então, aí, aquele traço é muito evidente naquela pessoa. E tem uma regra do que é bom? Poxa, o legal, o ideal é equilibrado ou não tem relação isso? Não, eu sempre falo que a melhor combinação é a sua. Tá. Porque você... não existe uma forma de a gente falar assim, nossa, essa pessoa é melhor que essa. Pode ser que existam alguns gráficos que te dão mais facilidade de fazer algumas coisas e outros menos. Então, por exemplo, um gráfico onde uma pessoa tem um pico de oralidade, por exemplo. É uma pessoa que vai se comunicar muito bem. E vai ser difícil essa pessoa se comunicar bem se ela tiver um pico de esquizoide, por exemplo. Que ele já não se comunica tanto. Então, essa pessoa que tem essa facilidade em se comunicar, a outra já não vai ter. Mas a gente não pode falar o que é bom e o que é ruim. Porque, às vezes, essa pessoa que não se comunica, ela nem quer se comunicar mesmo. Entendi. Né? Então, não dá pra gente falar que existe um melhor. Não. Porque eu pensei, equilibrado, de repente... E não é uma coisa que muda. Não tem mudança. Ou seja, se você fizer a minha análise hoje, daqui 1 ano, ela vai dar igual. Exatamente. O que pode acontecer é de mudar algum ponto percentual ou outro, porque a gente engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando um pouco mais flácido, enfim. Mas os nossos traços, eles persistem o resto da vida. Então, tem uma dúvida que sempre aparece, né? E pessoas que engordam muito, tipo, perdem, 100 quilos, 70 quilos, como que acontecem os traços, né? A gente sempre fala que os traços, eles acompanham a gente, né, pro resto da vida. Então, provavelmente, os traços daquela pessoa já estavam ali. Então, é por isso que a análise, a gente não pode chutar, né? A gente tem que fazer essa análise de fato, olhando para a pessoa, olhando essas 6 partes do corpo que a gente analisa. Porque mesmo se a pessoa está um pouquinho mais acima do peso, os traços dela vão estar ali. Se ela emagrecer, os traços dela continuam ali. Então... Isso é por formato, não é por tamanho, então? É por formato. Formato de partes do corpo. Exatamente. Formato, sensação e expressão. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo de que é bastante comum de pessoas que engordam ou pessoas que emagrecem, né? O traço oral, ele é um traço que ele tem relação com o fofinho, né? Então, provavelmente uma pessoa que é mais gordinha, ela vai ter um nível a mais de oralidade. Isso quer dizer que se ela emagrecer, ela vai deixar de ser oral? Não, porque ela vai provavelmente continuar arredondada. Então, braço arredondado. Eu tenho bastante oralidade. Meu rosto arredondado, braço arredondado, tudo fofo. Então, eu posso pesar 60 quilos, 80 quilos. Eu vou continuar com a minha oralidade aqui. Então, o formato do corpo, ele continua, mesmo que a gente esteja magro ou não. Isso seria o quê? Um presente da vida? É uma impressão digital no corpo? Como explica isso, né? Exatamente. Porque os traços, eles são formados, e aí eu peço até uma licença para o pessoal da saúde, porque pode ser que eu fale de um jeito leigo, né? Que, como que os traços são formados, né? Quando é um bebê dentro do útero da nossa mãe, a nossa medula está em desenvolvimento nervoso ainda, né? Então, é como se fossem fios desencapados, né? E do útero até os 5, 6 anos, a gente passa por um processo que se chama mielinização, que basicamente é a capa
para encapar esses fios desencapados. E é um desenvolvimento que acontece da cabeça para baixo, que percorre todo o nosso corpo, né? E conforme esse desenvolvimento nervoso vai acontecendo, a gente vai crescendo e passando por essas fases que eu falei, do útero, amamentação e etc. E isso vai acompanhando essas fases. Então, quando a gente é submetido a situações sempre parecidas, é quase como uma memória. E aí, quando a gente mieliniza, sofre esse processo de mielinização, o corpo acompanha, porque existe ali uma memória de fatos que sempre acontecem, de sensações que sempre acontecem. Vou dar só um exemplo para exemplificar, para deixar um pouco mais claro essa questão. Vou pegar, por exemplo, o traço masoquista, que é o quarto a ser formado. Ele é formado no período do desfraude. Nesse momento, a criança ela está saindo das fraldas. Então, pode ser que uma criança seja exposta a esse processo de desfraude um pouco antes do que deveria. Enfim, nesse momento, qual criança não faz xixi e cocô fora do lugar, no chão, na calça, na cama e etc. Então, o que acontece? Os pais ou os cuidadores, eles repreendem essa criança. E é claro que também depende de uma predisposição da criança para aquilo, né? Mas dependendo de como ela compreende essa chamada de atenção dos pais, ou quão errado foi ela não fazer aquilo certo, ela vai se retraindo, tanto que, qual que é o formato, por exemplo, do bumbum de um masoquista? Enfiado pra dentro. Caramba. Porque é aquele, eu não posso fazer cocô, eu não posso fazer xixi. Então ele retrai. Então aí, quando o corpo mieliniza, o corpo entende que o bumbum tem que ficar pra dentro, porque ele não pode fazer cocô fora da hora. Então, isso vai... Então, quando você estiver andando e você vê um bumbum enfiado pra dentro, você já... Acontece isso, né? Porque, olha, eu acho curioso, nós recebemos aqui iridólogos também. O nosso corpo é fantástico, porque ele dá pistas, né? Sim. A iridologia também é tão fascinante quanto. E eles falaram, nossa, eu olho, aonde eu vou, eu olho o íris. Olha a íris dessa pessoa, olha a íris daquele. Você também é assim. Então. Sai lendo todo mundo. Então, não é tão simples, né? Existem pessoas que os traços são muito evidentes. Então, nesse caso, sim. Mas... Ai, obrigada. Existem pessoas, então, que eu olho, bato o olho e falo... já sei o que é. Quando tem um pico muito alto de algum traço. Mas existem pessoas que são um pouco mais distribuídas, vamos dizer assim. Então eu olho, existem algumas coisas que eu consigo pegar ou não, porque é algo também que me vem automático. Então, assim, eu olho seu rosto e já tô pensando, entende? Mas não é algo que eu fico assim, então você é isso, eu vou falar isso. Não. Quando a Laís estiver distraída, você tá falando, você me ouviu, Laís? É porque ela tá lá tirando as medidas, né? Então tem coisa que é meio automático, assim, de eu bater o olho e falar, essa pessoa é tal, né? De ter uma noção, mas não que eu fique analisando todas as pessoas a todo tempo. Aí fez esse gráfico, aí é possível trabalhar o comportamento da pessoa. A forma como ela entende isso, observa as coisas à volta, exatamente. De que maneira que daí segue o tratamento? Aí depende do que a pessoa me traz, né? Então, depende da razão pela qual ela buscou a análise. Quando a gente compreende essas características que a pessoa tem, a gente consegue traçar estratégias para que ela viva melhor. O que você precisa para que os seus traços estejam num recurso que a gente fala, né? Porque os traços, eles precisam de coisas, que a gente faça coisas para eles. E muitas vezes a gente vive no automático, a gente copia os outros, a gente é um ser único. Então, quando a gente olha os traços, a gente compreende o que eu preciso dar para os meus traços. Então, meu Deus, como é isso? Tipo o quê? Eu fiquei curioso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que, sei lá, deixa eu pensar. Você tem que dar uma palestra. Você tem que dar uma palestra e você está extremamente nervoso. Aí a gente vai olhar para o seu gráfico. Agora, vamos pensar que a gente está falando com uma pessoa oral, que se comunica muito bem. Então, a comunicação não é para ser um problema para essa pessoa. Mas vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa masoquista, que tem muito medo de errar, que tem muito medo da humilhação, que é a dor principal do masoquista. Ou seja, ela está em sofrimento total. Porque se ela tem traços que gostam de aparecer também, ela tá doida para dar essa palestra, mas ela tá totalmente insegura. O que a gente precisa dar para esse masoquista? Então, o masoquista, por exemplo, é um traço que precisa de segurança. Então, você vai dar uma palestra, você vai estudar isso muitas vezes, você vai ensaiar muitas vezes, você vai mapear riscos, o que você tá dando para esse traço? Segurança. Vai ser desconfortável para ele dar essa palestra? Vai. Porque ele não gosta de se expor, ele tem medo do julgamento, ele vai ter medo que surja uma pergunta que ele não sabe responder.
Só que se ele estudar, ele vai um pouco mais seguro. Você convence ele aí. Vai inibir esse gatilho que ia atrapalhar a genialidade dele de... Exato. Caramba. Sabe aquele filme da Disney, Divertidamente? Que tem fantástico. É aquilo. Aquilo é incrível. É exatamente aquilo. Aquele filme é sensacional. Incrível. Quem não assistiu, acho difícil, mas quem não assistiu, assista. Então, vamos começar antes, para você que está assistindo. Hoje, excepcionalmente, feriado, dia 21 de abril. Programa gravado, não dá para você interagir ao vivo com a gente, mas deixa aí sua dúvida, comenta o que você tá achando. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com teus amigos. E agora a gente vai começar a falar desses traços para ver se o pessoal começa a se enquadrar. Tem como? Tem. Bem breve, assim, rapidinho, para não te atrapalhar muito, mas a gente caminhar pelos 5. Sim. Vamos começar por qual? Antes da gente começar, eu gosto sempre de frisar que a gente sempre se encaixa em algum, né? Mas a única certificação que a gente pode ter de que a pessoa tem esses traços é a própria análise corporal. Sim. Por que eu falo isso? Vamos supor que exista... Vou usar o mesmo exemplo do traço oral aqui, que é um traço que eu vejo bastante nas análises que eu faço, que é um traço mais comunicativo. Eu atendi, vou até... pedir licença de trazer um caso real, claro, sem identificar a pessoa, mas era uma pessoa que tinha esse traço de oralidade muito alto, só que ela não se comunicava bem, ela não conseguia falar, e aí ela se identificava com outros traços, tanto que quando a gente chegou na análise, ela falou, nossa, eu não me identifico com esse traço. E aí a gente foi compreendendo que a vida inteira, se comunicar, falar, chorar, sentir, era um problema para ela, ou seja, ela não fazia aquilo, e era exatamente aquilo que trazia dor para ela. Então, quando a gente se identifica com um traço, é legal, porque, claro, a gente sempre que a gente vê essas coisas, a gente tenta se enfiar em alguma caixa. Sim. Mas é bastante... É preciso atenção nesse ponto, né? Porque pode ser exatamente aí que está um ponto de sofrimento. Mas é claro que eu vou contar tudo. Tem no meu Instagram também lá várias... Isso, vários conteúdos para que as pessoas tentem se encaixar, porque é muito legal isso. Eu fazia isso quando eu não era analista. Mas enfim, vamos lá. O primeiro traço, então, gente, lembrando do nome, por favor, não confundam. Não é para adjetivar, é uma referência... da literatura. Da literatura. Exatamente. Não tem nada a ver. O nome não se relaciona que a pessoa seja aquilo. Exato. Não é um diagnóstico. Fiquem super tranquilos. Não precisa procurar um médico por causa disso. Bom, o primeiro traço, então, é o traço esquizoide, ele chama, né? Como que é o corpo dessas pessoas? Elas são aquelas pessoas mais finas. Então, ela tem um corpo mais retangular, ela tem uma cabeça um pouco mais esticada, olhos esbugalhados, aquela pessoa que se esconde. Então, se você vê um bem magrinho, assim, que eles normalmente andam se escondendo, porque eles querem ser invisíveis mesmo. Ele provavelmente tem esse traço esquizoide. E o que é, né, esse traço? Esse traço, ele é extremamente imaginativo. Ele é formado no período do útero, né? E ele decorre normalmente de gravidez difíceis. De processos gestacionais complicados. Por quê? Porque o útero não foi um lugar confortável para ele. Basicamente é isso. Então, sei lá, a mãe tá com um problema financeiro e se preocupava toda hora que lembrava que estava grávida, o útero se tornava um lugar hostil. Ou seja, ele ficava o mais quieto possível e todo o seu desenvolvimento foi para a cabeça. Entre aspas, né? Uhum. Então, ele se torna uma pessoa criativa, uma pessoa lógica, uma pessoa racional, uma pessoa imaginativa. Uma pessoa que a cabeça vai longe. Ela tem um mundo paralelo, né? E existir é difícil. Então, são pessoas que normalmente têm mais problemas para se relacionar, para aparecer, para se expor, né? Para serem vistas. São pessoas que querem se esconder de fato. E o que não é um problema, né? Cada um tem um modo de agir, vamos dizer assim, né? E esse traço, por conta disso que acontece no útero, a dor desse traço é a rejeição. Então, situações de rejeição, que foi exatamente o que ele sentiu quando ele estava lá dentro da barriga da mãe, quando não era um lugar legal. É o pior pesadelo para ele. Exatamente. Então, quando acontece na vida real, aquilo destrói essa pessoa por dentro. Às vezes não é nem uma rejeição, efetivamente, é uma rejeição natural, por exemplo, uma demissão de um emprego. Mas para ele é como se fosse um tiro no meio... Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí você me pergunta, né, tá, mas saber essa dor vai me resolver do quê, né? Exatamente saber disso, quando acontece ou quando ameaça acontecer, você sabe porque aquilo te pega de jeito, né? Você dá nome para aquela dor. Então então eu fui demitido, eu entendi por que eu tô tão mal. Porque eu me senti rejeitado, porque alguém não gostou de uma ideia minha, porque alguém não me quis numa mesa de bar, porque alguém não quis ser meu amigo. Então eu entendo as situações que me oferecem risco também.
Então, por que eu vou me manter numa situação que pode me oferecer algum risco? Enfim, aí a gente pode ter um caminho extenso aí de como tratar as dores, né? Caramba, então esse traço começa na forma e é por conta do útero se tornar um ambiente hostil, porque a mãe teve uma gravidez perturbada. Tem a ver com rejeição da mãe também? A mãe Sim. Sim, diretamente. Não queria ter filho agora, uma gravidez indesejada, ou um sexo indesejado, queria muito um menino, veio uma menina, ou vice-versa. Tudo que causa a rejeição para aquele bebê traz esse traço, né? E por que eu falo que todo mundo tem um pouco? Porque qual é a gravidez em que em nenhum momento preocupa a mãe? Isso que eu ia perguntar para você. Então, quer dizer, vai determinar o quanto daquele traço vai ter. Exatamente. Poxa, foi uma gravidez tranquila, quase não teve. Então, ele tem um pouquinho só daquilo. Exatamente. Por exemplo, o meu esquizoide é muito baixo. O da minha irmã é mais alto. Não teve nada de diferente, né, mãe? Nas gravidezes, assim. Não teve nada de muito diferente de fase da vida e etc. Sim. Mas alguma coisa naquele momento, a gravidez da minha irmã provavelmente foi mais complicada para minha mãe do que a minha. Em algum ponto. Ou o que pode acontecer? As minhas outras fases, para mim, foram mais difíceis do que a gravidez. Entendi. E aí distribuiu de maneira... A gente nunca consegue compreender de fato o que é, né, que aconteceu nesse desenvolvimento, né? E aí a gente vai pro segundo traço, que é o traço oral, que é formado no período da amamentação. Então, aqui dentro do oral, a gente tem uma outra... a gente desce para mais uma divisão, vamos dizer assim. Que a gente tem o oral do excesso e o oral da falta. Por que tem essas duas divisões? O oral do excesso, ele foi alimentado demais. E o oral da falta, ele foi alimentado de menos. Então, por exemplo, vamos supor que tem um bebê que a única forma que o bebê tem de se comunicar é o choro, chorando, e ele chora pra tudo. Então, tá com fome, chora. Tá com sono, chora. Coçou o pé, chora. Tudo ele chora. E aí, toda hora que ele chora, o que a mãe faz? Vai lá e taca-lhe amamentação. Taca-lhe leite. Tome um leitinho. Exatamente, mas às vezes não é fome. Às vezes é uma coceira no pé. Só, né? E aí o leite, a amamentação, ele sempre entra como a solução para os problemas daquela criança. E aí ela se sente abandonada, que é a dor do oral, o abandono. E aí funciona tanto quanto a alimentação vem excessivamente, como quando a alimentação vem de menos. Nenê que fica muito tempo chorando, que a mãe não vai lá acudir. Esse abandono é porque, na realidade, ele tinha uma outra necessidade que foi interpretada como alimentação. E ele se sente... Tô gritando aqui e ninguém... Tá, exato, entendi. Exatamente. Então, aí ele se sente abandonado. Tanto quando não vem, como quando não vem o que ele quer. E aí, o corpo das pessoas orais, como eu disse, são arredondados. Então, quer dizer que só pessoas gordinhas são orais? Não. Existem pessoas... A minha irmã mesmo, ela é esquizoide oral, são os dois pontos principais dela. Ela é um palito. Magrinha, magrinha, magrinha. E é oral, porque é toda arredondada. Tem bochechinha, tem braço arredondado, tem a boquinha rosa. A gente sempre brinca que os traços orais, assim, para as pessoas são... quase como se um bebê que cresceu, sabe? Entendi. Então é aquela pele mais de bebê, são aqueles traços mais... por que o corpo do oral é redondinho? Porque ele quer ser acolhido. Sim. Né? E aí a gente volta até pro filme da Divertidamente, a gente compara o oral como se fosse a tristeza, né? Que ela toda sentimental, toda... precisa de atenção, precisa se expressar, sente muito. Então, são pessoas que essa parte emocional é muito aflorada, muito evidente. São pessoas que choram, gostam de se expressar de todos os sentidos, que seja falando, que seja rindo. Então, normalmente são pessoas que riem alto. Sim, que muito intensas. São muito intensas, exatamente. São essas pessoas. E como a gente estava falando até da dor e do recurso, né? O oral, ele ganha a comunicação como recurso porque era uma forma que ele tinha desde criança de chamar atenção. E aí, essas pessoas orais, quando crescem, são mais comunicativas, são mais expressivas, são mais intensas e elas são mais empáticas, então ganham esse recurso para usar. O esquizoide, qual é o recurso? Criatividade? Criatividade, tá. Exatamente. Tá. Exatamente. E aí, só pra gente voltar um pouquinho, né, como que a criatividade salvava ele da rejeição? Porque naquele momento, o mundo real era muito complicado. Então, qual era o mundo onde ele era aceito?
O dele. O imaginário, o dele, exatamente. Então, por isso que eles desenvolvem muito essa criatividade. É aquela criatividade que você fala assim, Não é possível. nunca pensaria nisso. Sabe? Não que outras pessoas não possam ser criativas, não. Mas é aquela criatividade que você fala, não. Isso aí, não... O start espontâneo, aquela coisa que foge da curva. Exatamente, fora da casinha, exatamente. E aí a gente vai pro terceiro traço, que é o psicopata, que é o que mais dá medo das pessoas, que falam, ai meu Deus, eu sou psicopata. Não, gente, é só o nome. O psicopata, ele é formado, então, quando a criança começa a interagir com o mundo. Então, é que quando a criança começa a fazer gracinha. E aí, o que acontece nessa fase? Muitas vezes, de novo, né? Todo mundo passou por isso. Sabe quando a criança assim, ai, faz isso pro tio, faz isso pra tia. E aí, só quando a criança faz o que pedem, que ela ganha atenção, que ela ganha... E aí... vira um jogo de manipulação. E a manipulação se torna a dor desse traço do psicopata. Porque a criança se sente manipulada naquele lugar. Onde ela só é olhada, ela só é cuidada quando ela faz algo. E não pelo que ela é, mas pelo que ela faz, pelo que ela tem, né? E aí ela se torna... Ela ganha esse medo, né, de ser manipulada. Só que, junto com esse medo, quando ela se coloca nesse lugar de manipulação, ela também ganha o seu recurso, que é o recurso de liderança, de negociação, de tomar a frente das coisas. Então, ela entende que ela está sendo manipulada e ela dá volta nessa manipulação. Entendi. E esse traço de caráter do psicopata são pessoas que têm essa... Sabe aquela pessoa que, onde vai, ela é o líder daquele lugar? Onde as pessoas seguem aquilo que ela fala, ela tem esse poder de levar as pessoas... Natural, né? Aquele líder nato, Exatamente. Acabou de conhecer um grupo de pessoas, tá ali em uma entrevista de emprego, já é o líder da galera. Exatamente, exatamente. Aquela pessoa que se sobressai pela presença, né? Ela tem uma presença imponente, tanto que isso vai pro corpo. São pessoas que têm o queixo afunilado, que tem aquele sorriso de canto, só com um lado, que tem aquele olhar meio que você desconfia, sabe? Aquela pessoa que oferece aquele risco. A gente sempre chama do triângulo invertido, né? Então, são pessoas que são maiores em cima do que embaixo. Então, até na postura. Ai, deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Por favor, fica à vontade. Você que está assistindo, vai comentando aí se você se identificou com algum desses. Já falamos do esquizoide e falamos do... Oral. E agora estamos falando do psicopata de novo, que não é para adjetivar. Então, se você se identifica, não é que você é um psicopata, jamais. Exatamente. Tem nada a ver. Então, eles são maiores embaixo e... Maiores em cima e menores embaixo. Faustão. Isso. Me veio na hora. O Faustão é uma mistura de psicopata com oral. Visível. Caramba. Então, ótimo comunicador. Sim. E totalmente imponente. A presença do Faustão... mata qualquer outra presença. Ele faz matar, né? Ele não deixa ninguém falar. Ô, louco! Ai, meu Deus, dei dessa, né? Faustão na Band, todos os dias de segunda a sexta. Ai, grande Faustão. Mas ele é um ícone, né? A gente não pode negar. Ele é um ícone de comunicação, ele é um ícone de presença, ele é um ícone de tudo. Então, o Faustão, ele é um ótimo exemplo de um psicopata. Os psicopatas, eles são muito ambiciosos, né? Eles são... Tanto que o Faustão, imagina, né? O Faustão não para. A gente pensa que ele fez essa mudança na carreira dele e tudo mais, mas a gente assiste o programa dele e a gente olha e entende por que ele fez essa mudança, né? Ele tá sempre olhando pra frente. E o psicopata é assim. Ele... é um líder, ele tem uma presença imponente, ele tem essa habilidade de negociar. Então, ele é essa pessoa que você percebe a presença dela. Nunca passa batido, nunca passa despercebido. E aí, essa capacidade de liderança se torna, então, um recurso desse traço do psicopata. E aí a gente passa para o masoquista, o quarto traço. Quem são os masoquistas? Os masoquistas, eles são os quadradinhos. Então, rostos quadrados, as têmporas afuniladas, assim, sabe aquelas pessoas que são assim? São corpos fortes, mais quadradinhos, são aqueles tanques de guerra, vamos dizer assim. Porque são pessoas extremamente fortes, resilientes, são pessoas que aguentam o tranco, vamos dizer assim. Como que eles são formados? Naquela questão que eu te falei do desfraude, né? De eles serem colocados nessa posição de fazer xixi ou cocô fora do lugar, da hora, etc. Então, eles criam uma carcaça.
E como que eles se comportam? Eles são o porto seguro, vamos dizer assim. São extremamente organizados. Eu acho que você tem um pouco desse traço, Felipe. Meu Deus! Então, são um pouco mais organizados, eles prezam um pouco mais pela segurança, então eles vão mais devagar, são os traços que começam um pouco mais devagar, são traços um pouco mais reservados, são pessoas que tomam cuidado para não falar besteira, e normalmente são pessoas que a gente pode confiar, são pessoas muito, muito leais, né? Então, o masoquista, ele é colocado nessa posição de humilhação, que é a dor dele principal, e como que ele sai dela? Ele sai dela sendo forte e aguentando. Então, o masoquista, ele aguenta o tranco, é como se fosse um trator, né? O trator, ele sobe, ele passa por cima do que for, devagarzinho, mas ele aguenta o negócio. Qual que é o problema dos masoquistas? Muitas vezes eles aguentam coisas demais, coisas que não são dele. Entendi. Né? E aquilo pode se tornar um problema para ele. E aí a gente vai pro quinto traço, que é o traço rígido. Quem são os rígidos? Os rígidos são os corpos harmônicos, que a gente chama. Então, são corpos mais acinturados, são bocas desenhadas, músculos evidentes, aparentes, um bumbum arrebitado. Então, são os corpos harmônicos, vamos dizer assim. E quem são os rígidos? Os rígidos, então, eles são formados no período em que a sexualidade da criança começa a ser desenvolvida. Então, naquele momento, a criança, né, o menino ou a menina, ele enxerga o mundo em pares. Então, o pai tem a mãe, ou o pai tem a madrasta, ou a vizinha tem o vizinho, o avô tem a avó, ele enxerga os pares na vida. E ele não tem nenhum. Aí a menina, ela quer ser par de quem? Do pai. E o menino quer ser pai de quem? Par de quem? Da mãe. E aí se forma um triângulo, né? Porque não dá pra ser um par. E aí, qual é a parte fraca desse triângulo? É a criança, né? Então ela se sente excluída, que se torna a dor do traço rígido, a exclusão, a traição. E ser a parte fraca desse triângulo faz com que ela desenvolva a sua capacidade de competição. Então, são pessoas extremamente competitivas, proativas, ágeis. E até o corpo, Felipe. É o ar, Laís? Não sei, eu tô com uma coceirinha na garganta faz tempo, né, mãe? Já... Quando começa, isso não para mais. É um ciclo. Quanto mais você... mais... Desculpa. Imagina. Eu posso pegar uma balinha? Pode, por favor. Eu até passei a comprar antes de vir pra cá. Eu falei pra minha mãe, mãe, minha garganta não para um minuto. Olha, mas acho que tem a ver com ar também. Será? Ressecar, não tem? Porque tava bem quando começou e aí foi... que o ar resseca o... Bom... Pode ser. E você aí, já se identificou com alguns? Eu já recebi a pista direto, ó, você tem algo... Fiquei curioso de fazer a análise, deve ser fantástico, e como faz sentido, né? Vai encaixando as coisas. Comenta aí se você já se enquadrou, se acha que... Olha, eu achei que tô dentro desse daqui, tem um pouco desse, vai interagindo aí com a gente. Falta um. Falta o rígido. Ai, desculpa, eu vou falando, comendo aqui, gente. Fica tranquila, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, o traço rígido, a criança, ela se sente a parte fraca daquele triângulo, né? Então, ela se torna ágil, ela se torna competitiva. E até o corpo, Felipe, ele é feito para competir. Porque são corpos que são atraentes. Entendi. Não que os outros não sejam, é claro. Sim. Mas ele é formado para quê? Para chamar atenção. Então, os rígidos chamam atenção, eles têm um sex appeal que não é explicado. É alguém que chama atenção quando passa, você nem sabe por quê, mas você gruda o olho naquela pessoa. Então, eles são competitivos, eles são ágeis, são bastante racionais também. Eles são perfeccionistas, são pessoas que gostam muito de aparecer, elas gostam de ser olhadas, gostam de ser as melhores nas coisas que fazem, sabe? Então... E aí a gente sai dessa questão dos traços e aí a gente olha... Lembra do que eu falei lá antes? A gente tem um pouco de tudo isso. Sim. E nessa mistura, cada um tem uma combinação que faz a gente ser quem a gente é. E nesse meio, por isso que não é tão óbvio a gente simplesmente encaixar o Felipe é isso, isso e isso. Não tem como. Não faz sentido. E essa combinação dos 5 traços, mais com a variação do percentual, dá infinitas possibilidades. As pessoas elas vão ter as combinações e por mais que parecidas, essa pequena oscilação faz de cada um ser uma pessoa... Agora, me veio uma coisa logo de cara na cabeça que fica muito claro. Quem escuta e, por exemplo, é pai ou mãe, pensa, caramba, que responsabilidade eu tive
na formação do meu filho, seja ele pequeno ou grande. Uhum. E aí eu fico pensando nisso e numa segunda coisa. Cada traço tem o seu lado negativo. Então o pai e a mãe podem pensar, poxa, não deveria ter feito isso, né? Poderia ter mudado aquilo. Mas ao mesmo tempo o traço oferece um ganho. Como que fica essa questão de equalizar isso daí? Por exemplo, me chamou a atenção acho que é do traço psicopata. Que ele desenvolve aquela questão da manipulação, né? Pô, não é legal. Mas e ao mesmo tempo que não é legal porque ele se sente manipulado, é uma habilidade importante o fato da liderança. Então, como educar? Como usar? Como o pai e a mãe hoje, uma pessoa que vai ser pai, né? Uma mãe que vai ter um filho, um casal, usando essas ferramentas, que caminho trilhar para... Acho que é importante a gente lembrar que, até um recado para os pais, para ficarem tranquilos, que não tem como você moldar o seu filho, eu quero que ele tenha esse traço. Não tem como. Não tem como fazer isso. E também não precisa se desesperar, porque, de novo, como você mesmo disse, os traços, eles trazem desafios, eles trazem conflitos, mas eles também trazem muitos recursos. Então, cada pessoa vai compreender como usar aquele recurso para si. Como utilizar essas habilidades para que aquela dor não se sobressaia, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do psicopata, a gente não quer dizer que eles são manipuladores, mas quer dizer que eles têm uma facilidade, vamos dizer assim, que quando a gente fala no manipulador, a gente vai pro pejorativo, né? Sempre é. Achando que, o cara é um 7-1, o cara... E não é isso. Não, às vezes o cara é simplesmente estratégico. E qual é o problema disso? Nenhum. É óbvio que todos os traços, a gente tem pessoas que usam pro mal, né? Só que como é que você vai prevenir isso de acontecer? Não tem como. A mesma educação que você vai dar para uma criança, você vai dar para ela sabendo dos traços ou não. E como ela vai usar os traços dela é muito individual. Ela pode usar pro bem ou ela pode usar pro mal. Não quer dizer que só porque a pessoa... Por isso que as pessoas têm medo desse traço do psicopata, porque ele é muito presente, né? Até usando o exemplo do Faustão que a gente falou, as pessoas ficam no segundo plano quando ele entrevista. Você percebe? Sim. Né? Se fica aquele negócio, tipo, é o Faustão. Por quê? Porque é uma presença de impacto. E aí a gente vê isso no mundo das corporações, a gente vê isso na vida em geral. Tem pessoas na minha família que tem esse traço de psicopata e meu pai tinha esse traço, né, de psicopata. Ele era uma presença muito presente, do tipo de que você vai tomar mais cuidado para falar com aquela pessoa e você não sabe nem por quê. Já é imposto natural. Porque presença. Ela se põe daquele jeito. Então, não quer dizer que ela vai usar para o mal, que ela vai ser uma pessoa má, que ela vai ser uma pessoa manipuladora. Nada disso. Mas ele pode ser estratégico. Ele pode, por exemplo, no psicopata, né, que a gente está falando, ele pode simplesmente saber com quem ele tem que conversar para conseguir tal coisa. Ele sabe o caminho que ele tem que ir para conseguir tal coisa, né? Então, assim, depende muito de como a pessoa vai usar esse recurso. Ela pode usar para o bem ou ela pode usar para o mal. E aí os pais fiquem tranquilos, porque não há nada que a gente possa fazer para evitar isso. É claro que dando uma educação e tudo mais, mas assim, nenhum fato específico. Não, então eu vou fazer isso para o meu filho não usar o recurso dele para o mal, vamos dizer assim. Entendi. Essa questão da manipulação, ela tá ligada sempre ao fator do traço do psicopata. Existem ações, atitudes que podem não estarem ligadas a isso. Por exemplo, eu não ter predominância do traço de psicopata, mas eu usar o recurso, agora eu achei a palavra certa, o recurso, ou sempre está atrelado. O recurso da liderança vai estar sempre atrelado ao traço psicopata ou não? Ele pode... A gente tem coisas que a gente consegue desenvolver, né? Então, hoje, é claro que a liderança, por exemplo, existem pessoas que têm essa habilidade inata, que, de novo, né? Nunca fiz um curso de liderança e onde eu chego... Não eu, né? Uma pessoa, um exemplo. Onde eu chego, eu consigo liderar aquele grupo de pessoas. Existem pessoas que são natos. Você não precisa fazer nada, ela já lidera. Existem crianças que lideram crianças. Sim. Né? Só que existem habilidades que a gente também consegue aprender. E a liderança é uma delas também.
né? Então, tudo depende. Como nós temos todos os traços, dependendo de se esse... É muito difícil que um psicopata muito baixo seja um líder que não precisa fazer muito esforço. Tá, entendi. Ele vai poder ser líder, mas o esforço vai ser muito grande. Exatamente. Ou ele pode ser um líder de uma outra maneira. Eu vou dar um outro exemplo. O meu marido, por exemplo, ele não tem um psicopata muito alto. E ele tem uma equipe. Como que ele lidera essa equipe? Ele não lidera de forma estratégica, ele não usa estratégia, ele usa os recursos dele. Então, ele tem um pico de masoquista, ele é rígido e oral. O que ele usa? Ele usa o cuidado com as pessoas, a comunicação, ele usa o estudo, ele proporciona cursos, por exemplo, para as pessoas. Ele faz essa liderança acontecer com base nos recursos dele. Entendi. Então, ele não é um líder que é nato, por exemplo. Né? E isso em nada diminui a liderança dele, porque ele usa outros recursos que ele tem para ele ser um líder igualmente bom que um psicopata seria, mas de formas diferentes, cada um usando uma coisa. Entendi. Não sei se ficou claro. Ficou, muito bem. E uma outra questão. Uma pessoa que, por não se conhecer e não ter acesso a essa informação, chega até seu consultório e aí vai observar lá, porque através desse gráfico dá para saber se a pessoa está vivendo a vida e fazendo as coisas dentro do que faria bem para ela. Então, assim, se ela não estiver vivendo da forma como o traço dela, ela vai estar em dissonância com tudo, vai estar infeliz, é isso? Imagina só, vamos lá, eu vou fazer um exemplo. Vamos supor que existe você trabalha atendendo pessoas. Então, você trabalha no balcão, atendendo gente o dia inteiro, falando com um monte de gente diferente, tendo que se comunicar, trocar, todo momento conversando, falando, se expondo. E você tem um traço masoquista, que ele é mais reservado, ele gosta de trabalhar nos bastidores, ele não... Não, é o pior trabalho para essa pessoa. É que eu conheço uma pessoa, eu lembrei até dela. que ela eu falo que a gente fica identificando. Não aguento mais aquele trabalho, tem que falar com pessoa e tal. E tá nisso, então, ela tá... Quer dizer... O céu de brigadeiro é a pessoa tomar as decisões baseadas no perfil dela. Que foi mais ou menos o que você fez. Vamos mudar tudo, pera isso daqui. Exatamente. Assim, eu consegui... Não que uma pessoa com outros traços diferentes do meu não possam fazer o que eu fiz do mesmo jeito, de sair pro corporativo e virar um terapeuta, por exemplo. Mas... Com a análise corporal, eu entendi o que eu precisava fazer. O que eu gostava. O que fazia bem pra mim. E bate. Faz muito sentido. Então... Eu entendi que eu gostava de me expor. Mesmo que eu não me expusesse antes no Instagram. Então, por exemplo, postar esses vídeos que a gente postou aqui me fazem muito bem. Não ganho R$1 para fazer esses vídeos. Sim. Mas é muito gostoso de fazer, gostoso de dividir. Então, é algo que eu identifiquei com base nos meus traços e por isso eu pude aplicar. Vamos supor que eu fosse uma masoquista, por exemplo, que gosta de ficar um pouco mais reservada. Eu ia fazer vídeo? Não. Eu ia fazer conteúdo escrito, eu ia fazer artigo, eu ia fazer post, eu ia... Outras formas, entende? Então, acho que quando a gente descobre os traços, a gente entende quais as estratégias a gente pode fazer para se pôr no recurso. Por que eu vou me expor abraçando um abacaxi se eu não gosto, se eu sou reservada, se eu sou tímida, se eu não gosto de me expor nessa situação, entendeu? Não faz sentido. Então, quando você descobre qual é a sua combinação, você consegue entender o que você precisa fazer para os seus traços estarem bem. Então, isso tem ligação, não ligação, mas dá para trabalhar também, porque tem a questão dos valores também, né? A pessoa, os valores entra também nisso ou não? Os valores da pessoa, porque toda pessoa tem os valores que regem ela, né? Sim. Então, a gente tem pelo menos 10 valores. Vamos supor, primeiro, pode ser que meu valor seja... conforto material. Então, se o meu primeiro valor é conforto material, é óbvio que se eu preciso, e o meu segundo valor for honestidade, isso significa que uma pessoa com esses valores, num emprego onde ela possa ganhar e ter um ganho, onde vai proporcionar um conforto material maior, ela vai deixar a honestidade de lado. Tem esse estudo da questão dos valores. Não tem relação, não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que tem, porque os traços, eles provavelmente vão impactar nesses valores. Ligados nos valores, é isso que eu estava pensando. Exatamente. Então, por exemplo, para os traços mais ambiciosos, como o psicopata e o rígido, que são os traços mais ambiciosos, provavelmente, como você trouxe de exemplo, o conforto material vai estar lá em cima. Pro oral, que é mais sentimental, tá nem aí. Sim. Ele quer gente. Eu quero família, eu quero filhos, eu quero, enfim, conforto, né? E no geral, você observa nos pacientes que você já tratou, enfim, ou de colegas, pessoas que tiveram mudanças radicais a partir
do estudo e do acesso a essa ferramenta? Radical, não consigo me lembrar de nenhuma, mas assim, todas as pessoas fazem mudanças pequenas, mas que têm um impacto enorme. Então, talvez um resultado muito impactante, né? E aí, por isso, o convite para que as pessoas conheçam mais sobre análise corporal, porque aqui a gente falou de uma mudança, por exemplo, na minha vida profissional, enorme, um 360. Mas, às vezes, você pode fazer micro coisas na sua vida que você não faz e que te ajudam. Por exemplo, vou trazer até o home office aí, que com a pandemia aumentou muito e tem muita gente que continua mesmo estando vacinados e as coisas voltando agora, né? Vou trazer o traço oral aqui, que eu vou pegar no pé dos orais hoje aí, né? que é um traço bastante comum. O traço oral é um traço que gosta de muito conforto. Então tá uma droga aqui fazer home office, porque eu tô longe dos meus amigos do trabalho, não consigo conversar com ninguém, etc. Mas será que você não pode mudar a sua cadeira que você senta para uma cadeira confortável? Será que você não pode, sei lá, mudar suas refeições para que você coma alguma coisa gostosa, saudável, sei lá? Sabe, essas pequenas coisas que fariam a diferença. Que fazem a diferença. Vai consertar essa falta que as pessoas fazem? Não, mas vai deixar o home office minimamente mais confortável para que aquela pessoa consiga render, trabalhar. Sim. Né? E outra, você começa a criar estratégias, tá? Então, os seus amigos de trabalho você não tá podendo ver por causa da pandemia, ou porque nem todo mundo vai pro escritório no mesmo dia, tá? Mas e os outros amigos fora? Sabe? Sim. E aí a gente vai criando, cada caso é um caso, né? Porque cada um tem sua própria vida, tem sua própria rotina, as coisas que fazem. Mas com a análise corporal a gente consegue traçar estratégias de como, com pequenas coisas, a gente consegue melhorar o dia inteiro. Por exemplo, eu tenho uma paciente, né, que ela tem um traço rígido muito alto. E o rígido, ele gosta muito, ele aprecia muito a própria imagem. Não aprecia no sentido do narcisismo e tal, mas assim, quando a imagem dele tá boa, ele tá bem, né? Então, é um traço que liga bastante pra estética, que se cuida. E ela tem o traço rígido muito alto, e aí um dia ela apareceu com o cabelo pintado. Eu falei, nossa, que bonita que você tá. Ela falou assim, nossa, eu pintei meu cabelo, e aí um monte de coisa eu consegui fazer. Porque se sentiu bonita, entende? E aí a gente fala, nossa, parece uma coisa tão boba, parece uma futilidade, mas não é, entende? Cada traço, ele vai se sentir bem dependendo daquilo que você dá pra ele. Só que aí você pode achar, é futilidade, então não vou ligar pra isso é besteira, não vou ligar pra isso aqui gasta muito dinheiro, não vou ligar pra isso. Só que às vezes é exatamente isso, que é uma coisa muito minúscula, que pode te ajudar a conseguir algo muito mais impactante, né? Então, a mudança, ela começa nas pequenas coisas. E tem um lance de... match que fala, né? Match das redes sociais de namoro. O traço que se dá bem com o traço. Tem isso? Normalmente o que tem predominância de esquizoide vai se relacionar com uma mulher ou não tem nada a ver com isso? Então, eu sempre falo que também não existe uma combinação perfeita do que vai dar certo e o que não vai dar. Todas as relações, mesmo que você tenha um gráfico muito parecido com o da outra pessoa do match, vão existir conflitos em qualquer combinação. Então, não existe é claro que existem combinações que dão um pouco mais certo, existem outras que vão ter um pouco mais de conflito, mas não dá pra gente carimbar, vai dar certo, vai dar errado. Sim. Não tem como. Mas é claro que existem combinações que os conflitos são um pouco menores, mas eles vão existir em qualquer combinação, mesmo que um oral dê match com outro oral. Os conflitos vão existir, sempre. Até porque a gente com a gente mesmo já tem. Imagine a gente com outra pessoa. Não tem como. Totalmente. Não tem como. Não tem como. Olha, hoje não é ao vivo, tá? Explicando pra você que tá assistindo hoje, o nosso programa não é ao vivo em virtude do feriado, então foi gravado. Então eu tenho aqui algumas perguntas que eu postei no nosso Insta, o pessoal mandou algumas perguntas. Você que está assistindo hoje, quer deixar seu comentário, sua pergunta, com certeza a Laís vai tá vendo e entra em contato, responde a gente também. Então interaja aí com a gente. Mas vamos começar aqui, ó. O Cris Constantino fala assim, ó, o traço psicopata tem alguma relação com o comportamento social de um psicopata? É aquilo que nós falamos, bom até frisar, né? Sim, é bem importante. Não tem relação. Não tem. Até teve uma época em que eu até me arrisquei no TikTok, em alguns vídeos e tudo mais, e lá, como as coisas são muito mais rápidas, né? Sim. Não tenho tempo muito de explicar, era uma dúvida que sempre existia. Tanto que eu falei, não, pra eu postar lá, eu preciso redobrar os cuidados que eu já tenho no Instagram para que as pessoas não se choquem. Porque muitos dos comentários tinham lá, meu Deus, vou procurar médico. Não, gente, não é. Quem deu esses nomes?
Então, esses nomes, eles são derivados, vamos dizer assim, de Reich, né? Que foi o estudioso que começou a entender os traços de caráter. Então, tem até um livro dele que se chama... como é que é o nome mesmo? Acho que é O Traço de Caráter mesmo, onde ele nomeia os traços e tudo mais. Ele passa essas características dos traços. Reich não trabalhava com essa ferramenta, né? Com desse jeito, essa forma de medir, que é algo nacional até, que a gente pode até exaltar essa escola brasileira que criou essa ferramenta. Sério? É nacional? É nacional. Mas os traços, o nome dos traços vem dele, vem dos estudos dele de muito tempo, da época de Freud, enfim, século passado. Legal. Cris, obrigado pela sua participação. Não tem nada a ver, tá? Se você se identificou e tá preocupado que é um psicopata, fique tranquilo. Fique tranquilo. Você não tem nada de parecido com a Nazaré Tedesco. A Graziele Santos fala assim, ó: como posso controlar melhor a forma como o meu corpo manifesta minhas emoções? Então, aqui a gente entende que as emoções, nessa pergunta eu entendo que ela percebe as emoções a partir do corpo, mas aqui a gente vai num caminho inverso, né? As emoções que trouxeram esse formato para o corpo que a gente tem. E a gente não tem esse controle. O que pode acontecer nessa questão que ela trouxe são as doenças psicossomáticas mesmo, né? Que a gente conhece como a úlcera, que é a úlcera... que parte das emoções, as doenças que atingem o corpo por conta de emoções. E aí a gente vai para dores nas costas, e até aproveitando, existem traços que têm predisposições a algumas coisas por conta da forma como lidam com essas emoções. Vou trazer só um exemplo aqui. Por exemplo, o traço masoquista, que é um traço que segura muito, que é aquela pessoa que está sempre segurando tudo. São pessoas que normalmente têm dor no maxilar, pode apresentar bruxismo. Exatamente, dor nas costas, bastante dor de cabeça, que é sempre aquela pressão. Por quê? Porque ela não consegue se manifestar, ela não consegue se expor, ela não consegue pôr pra fora aquilo que ela tá falando, né? Então, a gente tem... hoje a gente consegue compreender que tudo que tá aqui dentro do nosso corpo faz a gente uma pessoa, né? E o nosso emocional também tá aqui, então não são coisas diferentes. Corpo físico que a gente consegue tocar tá totalmente relacionado às coisas que a gente sente. Né? Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta dela, mas é mais ou menos isso. Porque é o que você falou, ela inverteu o caminho, mas eu entendi o que ela quis perguntar. José, gosto muito dessa linha de análise, como posso conhecer e saber mais? José, obrigado. Tá aí o Insta, Ricardinho, põe pra nós o Insta da Laís, é só você dar uma olhada lá, ó, @, Laís Bonvino, tá bom? Obrigado. A Vânia Silvia, eu vi um vídeo sobre o assunto e me enquadrei em quase todos os perfis. Devo me preocupar? Não. É super normal a gente se identificar com mais de um traço, sim. O Robson mandou pra gente, Robson Paiva. É possível... Orla... É possível a análise corporal se... acho que ele errou. É possível orla? O que pode ser orla? É possível orla análise corporal? Olhar, acho. É possível olhar análise corporal se prevenir de mentiras e dissimulações? Você conhece o trabalho do Vitor do Metaforando? Tem relação com a sua área? Eu amo o Vitor, nossa. Eu também acho massa o trabalho dele. Ele é muito bom, nossa, muito. Mas não tem relação, né? Porque o Vitor, ele trabalha com as microexpressões faciais, né? Então, ninguém consegue disfarçar essas microexpressões, nem mesmo o psicopata, olha. Então, não tem relação, mas super admiro o Vitor, adoro o trabalho dele, acompanho muito as coisas que ele posta, mas não tem relação com os traços, né? Quando a gente fala de prevenir essa questão de como que ele usa, qual palavra? Ele fala prevenir as... Mentiras e dissimulações. Dissimulações, exatamente. É claro que vão existir traços que vão ter um pouco mais de facilidade. Por exemplo, o próprio psicopata, né? Como ele está sempre com medo da manipulação, ele está sempre atento. Né? O masoquista também, é um traço bastante observador. Então, por exemplo, quando a gente olha o oral, que ele é um pouco mais livre, um pouco mais aberto, é muito mais fácil enganar um oral, por exemplo, do que um psicopata, né? Mas não é algo que a gente possa controlar, né? Porque isso é algo que é constitutivo, né? Vem de dentro de você. Você não consegue... Sim. Então, agora eu vou usar meu psicopata e ninguém vai me enganar. Não tem como. E o Henrique mandou assim, pede pra ela falar sobre id, ego e superego. Sim.
O id, ego e superego são as 3 instâncias psíquicas que nós temos, né? E a gente já vai um pouquinho pra psicanálise. Eu até fiz um vídeo do id, ego e superego. Eu trouxe. Que vou deixar você falar um bem. pouquinho e aí nós vamos passar. Bom, essas 3 instâncias, então... É claro que elas não são tangíveis, a gente não pode encontrar ela num exame que a gente faça no nosso cérebro, não existe isso, mas são as 3 instâncias que todos nós temos, né? Freud faz uma comparação que eu acho incrível, que ele fala do ego, superego e id como um cavaleiro em seu cavalo. Então, o cavalo, ele é o id. O que é o id? O id é uma parte de nós, é a morada das pulsões, vamos dizer assim, né? Então é de lá que saem as nossas vontades, é de lá que saem os nossos desejos, é de lá que saem todos os nossos impulsos, vamos dizer assim, trazer para um português um pouco mais claro. Tá. Então, é aquele lado onde a gente não controla. E é um lado onde a gente não conhece, porque ele é totalmente inconsciente, né? Então, é de lá que as coisas acontecem, de lá onde saem, né? Por isso que a gente chama que o id é a morada das pulsões. Aí tem o superego, que é a instância que fica de olho no id, porque é aquela instância que traz as crenças, né? Então, ela traz os limites, as leis. Então, ela olha para o id e olha aquela vontade, aquilo que ele fala, não. Isso não dá. Isso não vai matar aquela pessoa, não, né? Que tem até no, né? no vídeo, tem algo bem explicado disso. Então, o superego é aquele olhar. É o vigia, vamos dizer assim, né? E quando a gente vai para a analogia do cavalo, é como se o superego fosse as rédeas que seguram o cavalo, né? Ela puxa o cavalo. Então, o cavalo tem as vontades próprias e a rédea puxa. E o eu é a parte, vamos dizer assim, corporal que a gente compreende, né? Que é o eu que a gente conhece, é o eu que a gente vive, que é o ego, né? Que é a parte mais consciente, vamos dizer assim. Tá. Então... O ego, o eu, ele é o mediador, vamos dizer, entre id e superego. E de novo, né, claro que a gente não consegue pensar e separar essas instâncias dentro da gente, porque tudo é a gente, né, mas para a psicanálise existe essa distinção entre essas três instâncias, e para finalizar, claro, né, na analogia do cavalo, o eu, ele se torna o cavaleiro. Né? Então, de novo, o id é o cavalo com as próprias vontades, que quer ir para cima e para baixo. O eu, que é o mediador, através das rédeas, ele consegue direcionar para o cavalo para onde ele vai e para onde ele... Que as rédeas é o superego. O superego. E essas rédeas do superego podem ser determinadas pelo ego e imposto naturalmente por meio, por exemplo, na nossa vida. O superego é uma construção de... o que? São crenças, a educação que a gente recebeu, o meio social que a gente vive, é isso? Exatamente. O superego, na verdade, a gente fala que ele é o herdeiro do complexo de Édipo, né? Que é quando o pai, ele entra na relação da mãe e do filho, né? E o pai, ele traz o limite. Ele traz o que é certo, o que é errado. Ele traz as leis. Então, o superego é exatamente isso, são as leis. Então... Claro que usando um exemplo muito bobo, mas se você briga com alguém, o id, a vontade dele é... Bater. Isso, exatamente. Por quê? Porque ele é livre de filtros, vamos dizer assim. E o superego, ele traz a lei, não pode bater. Né? E aí, e aí o ego olha essas duas coisas e media isso. E claro, de novo, né, a gente não consegue ter essa divisão muito clara, mas basicamente é o que acontece. Nesse exemplo, o ego seria o quê? O superego vai dizer para não bater e o ego vai falar, vamos bater, vamos xingar na mente. Isso. Vamos xingar mentalmente. Tá exatamente. Vamos rodar aí o vídeo, as 3 instâncias, pra gente ver um pouco da ilustração de como funciona. Preguiça, quer largar tudo, né? Só dormir o vídeo. Não. Vai fiscalizar. Chamou o ego. Ah, legal, ele não toma a decisão sozinho, apresenta o argumento. Ó, tá dormindo no horário de trabalho. Vamos lá, vai. O vídeo já quer ir pra vontade. Não vai bater não, vem cá. Aí só pedir desculpa, mas não gostei. Muito da hora, muito legal. Para você que quer ver mais conteúdos assim e até ter acesso, né, a tudo que ela traz de informação muito bacana, @Laís Bonvino. Tem uma última pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui,
Mas eu acho que já foi respondido, eu acabei pulando. É o Ernesto Loureiro. Os traços podem mudar durante a vida? Não. Mas tem como trabalhar. Se um traço atrapalha a vida da pessoa, Tem como. preciso dosar isso. Tem como, porque, assim, eu não diria que um traço pode atrapalhar a vida de alguém. Mas como você trata ele, pode te atrapalhar. Boa. Né? Então, como eu te disse, às vezes uma pequena mudança em algo que você pode fazer, as coisas muito simples, você pode aproveitar o que aquele traço tem de bom, entregar para ele o que ele precisa. Vou dar até mais um exemplo. Estou tentando encher de exemplos para que as pessoas consigam entender na prática, Sim. né? Vamos dizer que existe uma pessoa oral e masoquista. Existe uma parte dela que quer estar muito com as pessoas. Existe tipo uma bateria social. Acaba. Tem um momento em que ela não quer mais. Só que aí ela permanece. Ela força e ela fica. Então, como que esse masoquista se sente? Extremamente exposto, extremamente desconfortável. Então, a gente precisa dar para os dois, tá? Então, a hora que a bateria social acabar, sai. Né? Sim. E aí, a gente vai encaixando essas coisas na vida da pessoa. Porque, às vezes, vamos supor, a pessoa trabalha atendendo no balcão. E aí, não tem como falar, viu? Então, você deixa lá o público e vai sentar. Não tem como. E aí, a gente começa a adaptar. E a pessoa começa a compreender que talvez aquele trabalho não seja o perfil para ela. Sim. Né? E aí a gente vai adaptando coisas da vida e, enfim, entender o perfil é o primeiro passo para você compreender o que tá te incomodando, o que tá te atrapalhando e por quê, e o que você pode fazer para fazer diferente. Legal. Tem mais um vídeo que é os traços tomando decisões, que eu gostei também bastante. Vamos dar uma olhada para ver. Episódio super racional. Oral, imagina, né? Não, falou pelo coração. Aí o psicopata. Ele opta pelo que é melhor pra ele. Primeiro. Bem estratégico. O masoquista já é bem ao contrário. Caramba, o que é melhor pros outros. E o rígido é um traço muito indeciso. Então ele fica aí até o ficar velhinho. Você falou que eu tenho... De qual você acha? Masoquista, não? Olhando assim, claro que eu consigo ver seu rosto aqui agora, mas tem bastante traço masoquista no rosto. Sou eu na hora de tomar. Nunca sou eu por mim. Sempre é pelos outros. Eu tenho uma dificuldade de tomar... Eu interpreto como egoísmo. Tipo assim, não, entre eu e o outro, vai o outro. Como que eu vou fazer por mim e vou deixar de fazer pelo outro? Vai pelo outro. Meu Deus do céu. Muito bacana. Laís, queria agradecer a sua presença. E queria, assim, de sopetão, se não pudesse, pode falar que não. Podemos fazer uma brincadeira rapidinho de eu falar figuras conhecidas? É óbvio, para quem tá assistindo, que você não vai dar o gráfico, você não tá passando aqui um diagnóstico baseado, assim, que nem do Faustão. Mas podemos fazer uma brincadeira? Eu vou falar alguns nomes, o Ricardinho pode sugerir. Alguém famoso pra gente pôr fogo no parquinho. Talvez e ela vai dizer um pouquinho da... Pode? Isso te complica? Não. Eu posso até, talvez, em algum momento pegar uma foto pra eu dar uma olhada. Tranquilo, mas vou tentar pegar pessoas conhecidas. Tá. Então, vamos começar. Nós falamos aí do Faustão, então, pra ser justo, né? Pra não ficar só falando do apresentador Faustão, vamos pegar mais um apresentador, Luciano Huck. O Luciano Huck, eu acho que ele tem bastante do traço rígido. Então, gosta de se expor, é bastante competitivo, gosta de ser o melhor naquilo que ele faz, o que também é evidente que ele tenta fazer isso mesmo. Eu acho que ele tem uma combinação, ele também tem uma oralidade que traz essa comunicação, mas na minha opinião, pelo que eu me lembro é claro que eu lembro do rosto dele, mas não dos detalhes, mas eu imagino que ele tenha esse traço rígido mais evidente. Legal. Tem alguma sugestão, Ricardinho, sua? Qualquer pessoa? Não? Prefere não... O Neymar. Tá bem. O Neymar, eu acho que o Neymar ele tem bastante do traço do psicopata, bastante, e também tem o traço rígido. Muitos jogadores têm o traço rígido. Rígido é o que você falou dos corpos. Dos corpos harmônicos. Já esqueci de tudo, é muita informação. Mas é verdade. Vamos agora puxar para um ambiente político. Ai. Bolsonaro. Deixa eu pensar. Eu acho que ele tem bastante do traço do masoquista.
Eu acho que deve ser o traço mais evidente nele, se eu não tô enganada, assim. Até porque eu preciso ver quadril, perna, que são coisas Sim. que a gente quase nunca vê do presidente, Como que né? é? Tem que medir ou é só olhar? Não é medida, é formato. Isso, só olhar, né? E daí, por que esse bate-bola aqui, ele é são, entre aspas, não é chute, porque claro que eu tô baseada na técnica, mas não é uma certeza, porque a gente olha o rosto, né? Então, o formato de cabeça, olhos, boca, o tronco, o quadril e as pernas. Então, sim, nunca vi as pernas do Bolsonaro, por exemplo, Sim. né? Então, é o que o que eu vejo, enxergo naquilo que eu tô vendo, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele tem uma cara um pouco mais quadrada, um pouco mais sisudo aqui, né? Então, ele me traz um pouco mais desse lado masoquista mesmo, né? E a gente percebe isso até nas atitudes, né? Que é uma pessoa que sente as coisas, que não demonstra, Sim. que se faz de forte, que segura o reggae, né? Então, Sim. ele segura. Mas ele deve ter um traço masoquista alto. Deve ter, claro, todos nós temos todos, mas eu acho que o masoquista não é o único pico dele, mas tem. Pra ser justo, Lula. Lula, deixa eu pegar uma foto do Lula. Até porque, como a gente só enxerga o rosto, Aí, e tem a enquanto barba... você pega a foto, é uma dúvida. Por exemplo, o oral é redondinho. Aí vai ser em tudo. Ou não? São combinações. O rosto redondo, o braço, ou não? Como a gente mede 6 partes diferentes, pode ser que, por exemplo, eu tenha um rosto super redondo e meu braço não seja. Então, a gente faz pontuações para cada parte do corpo. Não necessariamente vai ser no corpo todo. Mas é claro que se for no corpo todo, provavelmente o pico de oralidade daquela pessoa vai ser maior. Tá, entendi. Perfeito. Vamos ver o Lula aqui. O Lula, como ele tem um pouco mais de idade, deixa eu ver se eu encontro uma foto dele jovem. Peraí. Não que não dê pra fazer, tá? É claro Sim. que dá, mas é que como ele também tem barba... Daí acaba dificultando um pouco a... Uhum. Ó, o Lula aqui, encontrei uma foto dele. Ó, ele tem a barba, nem aparece tanto. Mas ele tem até o queixo afunilado do psicopata, de liderança, o que faz muito sentido pro perfil do Lula. Ele também tem oralidade, tem as bochechinhas aqui, isso olhando só o rosto, né? Porque aqui a gente não consegue enxergar o corpo do Lula, não tem muitas imagens. Eu acho que a gente poderia fazer um misto de psicopata, talvez rígido e oral. Legal. E pra finalizar, o nosso querido perito nas artes técnicas, o Ricardinho. Eu acho que ele tem um pico de oralidade, mas ele tem rígido também. Eu acho que nós somos meio parecidos de gráfico, eu e Ricardinho. Rígido com oralidade. Tá vendo, Ricardinho? O Ricardinho tem um problema muito sério que ele nunca aparece. Eu venho tentando, acho que nunca conseguirei. O 11º episódio, teve um episódio que eu quase consegui num Histories, ele voou debaixo da mesa aqui, ó, quase arrebentou a cabeça ali. E até pedi uma foto com vocês dois, pelo jeito eu não vou conseguir. Eu acho que com ele vai ser... Aqui de segunda tem o Na Galera Esporte, que é um podcast voltado para um programa voltado para o esporte. E lá eles conseguiram aparecer a mão dele, assim. Uma mãozinha mágica. Aqui nem a mão eu consigo. Então deve ter um masoquistinho escondido ali onde eu não tô enxergando. Porque oral e rígido gosta de aparecer. Pode ser. Mas pode ser também a empresária que não liberou. Que tem a questão da liberação, da documentação. A imagem é a cara. É isso aí. Laís, obrigado. Reforçando para você que está assistindo, que quiser conhecer mais sobre o trabalho da Laís, @LaísBonvino no Instagram. Abrindo espaço para você, alguma consideração, alguma coisa que você queira finalizar? Não, só queria agradecer mesmo o espaço. É muito gostoso bater um papo assim sobre algo que é tão novo, né? Que as pessoas não conhecem muito. Agradecer mesmo, Felipe, pelo espaço, pelo bate-papo. Muito gostoso a gente estar aqui. Pedir desculpa pela minha garganta. Não, imagina, a gente agradece. Você veio de longe, lá de Campinas, o ar-condicionado às vezes pode pregar essa peça. Sobre atendimento, hoje mora em Campinas, mas dá para atender alguém de Sorocaba caso alguém precise e queira, né? Sim, sim. Só entrar em contato. É sempre bom a gente conversar, né? Pra gente entender o que faz mais sentido, se é a psicanálise, se é a análise corporal. Aqui em Sorocaba eu não pego atendimentos fixos, porque como eu não moro aqui, eu não quero deixar ninguém na mão. Então, mas atendo online também, e as análises corporais, como são atendimentos únicos, vamos dizer assim, né? De um dia, no máximo 2 ou 3 encontros, a gente pode marcar aqui em Sorocaba, eu venho pra cá, não tem problema nenhum. Mas entra em contato comigo e a gente entende a condição da pessoa, o que está acontecendo, e a gente vê o melhor horário e a melhor forma da gente fazer esse atendimento. Todos serão bem-vindos. De bola. Você achou que acabou, né? Não acabou, eu guardei pro final a melhor parte, que vai surpreendê-la.
Você mudou de área, foi pra, né? Hoje é psicoterapeuta, nada. Mas você também é atleta. Também. Olha o que mandaram aí pra mim. Ah. Mandaram pra mim isso aí, ó. Olha lá. Olha, você tem que encerrar o programa contando pra nós como assim atleta. Você também é atleta. Sim. Vai fazer quase... acho que já são quase 6 anos que eu jogo flag no Vipers, que é um time aqui de Sorocaba. Sim. Então, quem não conhece, por favor, também vá nas redes sociais, Sorocaba Vipers. Eles têm o time... nós temos o time masculino de futebol americano e o feminino de flag. E fazem 6 anos que eu jogo lá. Jogo eu, minha irmã também, minha mãe também. É uma família... Sua mãe também? A minha mãe também. Sua mãe, o nome da sua mãe? Ivone. A Ivone tá aqui com a gente também. Sim. Não autorizou o uso da imagem dela. Ela não deixou. Ela mas masoquista ela está bem também. Aqui ao meu lado assistindo. Obrigado pela presença. Que show de bola. Então, muito gostoso. Antes dessa sua transformação para essa área, já era então uma atividade sua. Algo que eu fazia. E eu recebi o spoiler, tá disputando o campeonato, vai jogar agora, como é que tá? O Vipers foi para São Paulo no final de semana passado, né? Eles foram disputar a Copa do Brasil lá em São Paulo. Por algumas razões particulares de alguns acontecimentos da nossa família, eu não pude estar, infelizmente, mas o time foi jogar. É um campeonato nacional, era um campeonato que era muito complicado. Infelizmente os resultados não foram tão bons, mas a experiência foi maravilhosa para o time. Estamos muito felizes como um time mesmo, pela experiência que eles tiveram, por estar em contato com times de muito peso, né? A experiência é muito válida, né? Então, teve esse campeonato agora, que foi a Copa do Brasil, e a gente está disputando o Paulista também, inclusive fazer um convite para quem não conhece, no dia 15 de maio, né? Vai ter uma rodada aqui em Sorocaba, inclusive. Opa. E o Vipers vai jogar, acho que são 2 jogos. Onde no dia 15. Já tem, eu acho que vai ser no campo do Cruzeiro do Sul. Mas o local ainda não tem confirmação, mas nas redes sociais do Vipers com certeza vai ter para o pessoal acompanhar, conhecer. E inclusive queria até falar, se tem alguma mulher escutando que queira praticar algum esporte diferente, que queira conhecer, o flag está sempre aberto. Então pode me mandar mensagem para isso também, se quiser conhecer. Massa. Vai ser muito bem-vinda no treino. Para conhecer um esporte novo aí. Sensacional. Obrigado, viu, Laís? Obrigada. Para você que assistiu e esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse programa excepcionalmente foi gravado, mas todas as quintas estamos ao vivo aqui a partir das 8 horas com um convidado diferente. Quinta-feira que vem eu recebo a banda de rock aqui sorocabana, muito bons. É Megazord, fantástico, imperdível. Quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho. Um bom final de feriado para você que está assistindo agora no feriado, para você que está vendo esse conteúdo depois. Compartilhe e saiba que toda quinta você pode vir aqui buscar um conteúdo novo, um convidado novo com muita informação. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau!